Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 431. Harry assobiou baixinho, com as mãos nos bolsos, enquanto voltava para a sala comunal da Sonserina. Ele passou pela entrada secreta e acenou com a cabeça para Theodore, que ainda estava debruçado sobre uma pilha de anotações de aritmancia perto da lareira. Você voltou tarde, disse Tel sem levantar os olhos. Não sabia que tinha hora para chegar em casa, respondeu Harry, tirando o casaco e jogando-o no encosto do sofá. Tracy, meio encolhida na poltrona mais próxima com um biscoito na mão, animou-se. Onde você estava então? Escondendo chocolates em cima dos travesseiros? Ele revirou os olhos. Criar grupos de bate-papo foi um erro. Vocês não conseguem guardar nada para si mesmos. Tracy sorriu, ainda mordiscando seu biscoito. Não posso provar nada. Não preciso, disse Harry, pegando um biscoito de gengibre do prato ao lado dela. Metade do castelo sabe que Susan ficou depois do treino. Tel finalmente ergueu os olhos das anotações. Ela fez isso? Harry lançou-lhe um olhar. Você está no chat, Tel. Não se faça de surpreso. Eu leio por cima, murmurou Tel, virando a página. Ele simplesmente ignora, disse Tracy, esticando as pernas no tapete. Ele está muito ocupado resolvendo quebra-cabeças de aritmancia que ninguém pediu. São para minha sanidade mental, respondeu Tel. Harry sentou-se na poltrona em frente a ela. Deveríamos renomeá-la para relatórios diários de Daphne e previsões horóscopo de Astoria. Talvez fosse mais honesto. Tracy riu. Não se esqueça dos enigmas da Luna e dos comentários da Gina sobre as lesões no quadribol. Harry ergueu uma sobrancelha. Ainda não sei por que ela nos envia estatísticas de lesões toda segunda-feira. Ela diz que é para nos preparar emocionalmente, disse Tracy, fingindo seriedade. Para a perda. Ou para a vitória. Ela é vaga. Ele ajudou Tel a resolver o problema de aritmancia, uma confusão de runas e sequências lógicas que Tel, de alguma forma, havia complicado demais, e o deixou resmungando sobre teoria dos números enquanto voltava para o quarto. Assim que entrou, tirou os sapatos, desfez-se do suéter e se jogou na cama. O resto da semana passou sem problemas. Na sexta-feira, os alunos já contavam as horas para o fim de semana. O sábado chegou frio e seco, mas não tão ruim a ponto de cancelarem as autorizações para visitar Hogsmeade. Harry e seus amigos deixaram os jardins do castelo agasalhados com capas e cachecóis, as botas rangendo na neve antiga que ainda não havia derretido completamente. O caminho de Hogsmeade estava meio limpo, meio pisoteado. Você percebe, disse Tracy, alcançando Harry, que se conseguirmos chegar a dedos de mel sem sermos recrutados para ajudar algum aluno do terceiro ano a encontrar suas luvas, será um recorde. Não dê azar, respondeu Daphne do outro lado. Da última vez que alguém disse isso, Luna resgatou um gatinho de um monte de neve e passamos 2 horas aquecendo. Mantenho minha opinião, disse Luna, sonhadora. Ele estava com muito frio. E está bem. Bichento o visita às vezes. Neville deu uma risadinha discreta. Por favor, não diga que vamos adotar outro animal de rua. Estou bem aqui, murmurou Blaise por trás. Essa é uma categoria diferente, disse Pansy sem olhar para trás. Cães de rua não usam botas italianas feitas sob medida. Astoria deu alguns passos à frente, virou-se e caminhou para trás. Se eu conseguir a primeira escolha na Dedos de Mel, eu troco com você um daqueles sapos de chocolate com as cartas de quadribol que se mexem. Você não vai subornar ninguém com sapos, disse Daphne categoricamente. Observe-me. O grupo passou pela última curva antes da vila. Fumaça subia das chaminés e o aroma de pães e bolos assados chegava com o vento. Certo, disse Harry. Separar-se ou ficar? Vamos nos separar, disse Daphne imediatamente. Nos encontraremos no Três Vassouras. 12:30. Todos demonstraram alguma forma de concordância, seja com um aceno de cabeça, um gesto de mão ou um murmúrio, e os grupos começaram a se dispersar. Harry acabou ficando primeiro com Luna, Gina, Tracy e Astoria. Os outros se dispersaram em direção aos doces, bugigangas ou qualquer outra coisa que lhes chamasse a atenção. Daphne sumiu assim que o Três Vassouras foi mencionado, murmurando algo sobre encontrar aquela loja de velas com aromas flutuantes. Certo, para onde vamos primeiro? Perguntou Gina, com os olhos já percorrendo a fileira de lojas à frente. Se não formos agora, a Dedos de Mel vai ter uma fila que se estende pela rua. Eu voto na loja de artigos de brincadeira, disse Tracy, ajeitando o cachecol. Fred e George ouviram falar de uma nova série de feitiços de bolso. Você sempre vota na loja de artigos de brincadeira, murmurou Astoria. Porque é uma escolha sensata, respondeu Tracy. Ao contrário de nos obrigar a ver penas que se cortam sozinhas. Harry deu um sorriso irônico. Muito bem, vocês podem discutir a pontuação depois. Vamos a Dedos de Mel antes que as prateleiras estejam vazias. Isso foi imediatamente aceito. Luna flutuou ao lado deles, cantarolando algo baixinho, e apontou para os pingentes de gelo pendurados em uma beirada próxima. Esses com certeza são amaldiçoados. Estão crescendo contra o vento. Ginny ergueu uma sobrancelha. E o que eles fariam então? Esfaqueariam pessoas com mau gosto para chapéus? Talvez, disse Luna, falando muito sério. O sino acima da Oneiduc estilentou quando eles entraram. A loja já estava meio cheia. As prateleiras estavam curvadas sob caldeirões de chocolate, varinhas de alcaçuz, pirulitos efervescentes e fileiras de potes com doces dançantes. O ar cheirava a açúcar e hortelã. Astoria foi direto para os ratinhos de açúcar encantados, pegando 13 e colocando-os em um saco antes que alguém sequer olhasse 2 vezes. Harry pegou alguns sapos de chocolate, conferiu as cartas, Nicholas Flamel e Hecate e os guardou. Está procurando alguém? Perguntou Tracy, olhando por cima do ombro. Estou tentando falar com Merlin, respondeu Harry. Ele fica me evitando. Parece a sua vida amorosa, disse Tracy docemente. Ginny bufou atrás dele, quase deixando cair sua lata de feijão de todos os sabores.
Quem vai ganhar a corrida pelos doces? Perguntou Luna, sem se dar ao trabalho de escolher nada ainda. Ela estava observando um grupo de morcegos de hortelã-pimenta tentando voar para fora da janela. Depende, disse Harry. É pelo preço, pelo volume ou pela futura conta do dentista? Tracy ganha nas 3, respondeu Ginny. Tracy não negou. Ela ergueu uma sacola grande com pelo menos 5 caixas diferentes dentro. Eu vim preparada. Eles saíram da Uneidukes, sacolas nas mãos, e seguiram caminhando pela rua principal. Mais estudantes passaram por eles indo na direção oposta. O grupo parou em frente às Oncos. Tracy já estava a meio caminho da porta. 5 minutos, disse ela. É tudo o que preciso. 5 minutos nas Oncos, repetiu Harry. Você vai perder a noção do tempo. Eu sou eficiente, disse Tracy, desaparecendo lá dentro. Astoria suspirou. Ela vai passar 20 minutos discutindo sobre pó para peidar. Luna se virou para Gina. Quer ver se a Madame Puddifoot já preparou a decoração de Dia dos Namorados? Ginny fez uma careta. Por acaso eu pareço que vou vomitar? Eles enfeitiçaram os corações flutuantes para que piscassem, disse Luna. Isso só piora as coisas, respondeu Gina, mas mesmo assim a seguiu. Astoria observou-os enquanto se afastavam. Certo. Se eles voltarem com broches de coração iguais, vou amaldiçoar alguém. Harry olhou para ela de relance. Isso me inclui? Você está segura, disse ela. Por enquanto. Quando Tracy ainda não tinha aparecido depois de 15 minutos, e Astoria começou a tremer dramaticamente com os braços enfiados nas mangas, ele disse, certo, tirando a neve da manga. Estamos indo para o Três Vassouras. Astoria lançou-lhe um olhar de soslaio, esfregando as luvas. Então vai passar um tempo de qualidade com Susan. Harry assentiu com a cabeça, ajeitando o cachecol. Esse é o plano. Ela sorriu como se tivesse acabado de ganhar uma aposta. No primeiro encontro que qualquer um de nós vai ter com você, sabia? Ele deu um leve peteleco na testa dela. Você é muito nova para se meter nessas coisas. Ela esfregou o local, ainda com um sorriso irônico. Que audácia. Preciso lembrar que fui eu quem propôs a ideia de um harém? Harry assentiu com a cabeça. Você fez. Então sorriu de volta, mas ainda muito jovem. Astoria bufou, claramente ofendida. Preconceito contra idosos. Realista, disse Harry, descendo do meio-fio e atravessando em direção ao bar. Ela os alcançou, as botas rangendo na neve. Estou quase fazendo 14 anos. E eu quase transformei aquele suco de abóbora em um uísque de fogo semana passada. Nenhum de nós conta. Astoria revirou os olhos. Continue falando, e eu garanto que seu próximo cartão de sapo de chocolate dirá Harry Potter, emocionalmente constipado desde 1980. Harry bufou. Eu emolduraria. Capítulo 432. Eles empurraram a porta do Três Vassouras. O calor os envolveu instantaneamente, o fogo crepitava, a algazarra era alta e o aroma de cerveja amanteigada e carne assada pairava no ar. Eles se acomodaram na cabine perto do fundo, protegidos da corrente de ar que vinha da porta. 2 cervejas amanteigadas foram servidas com um baque, as canecas ainda mornas ao toque. Astoria tomou um gole e apoiou os cotovelos na mesa. Então disse ela com os olhos brilhando de malícia, quem é o próximo? Harry não desviou o olhar enquanto rasgava a ponta do guardanapo. Não tenho calendário para isso. Não estou colecionando troféus. Ela deu uma risadinha por trás da caneca. Poderia ter me enganado. Você praticamente já tem uma agenda. É bem, disse Harry. A culpa não é minha se todos vocês são competitivos. Astoria deu um sorriso irônico. Não nos culpe por isso. Quem está por aí se exibindo com cartas de fãs e primeiras danças é você. Ele a encarou com um olhar frio. Uma dança. E metade dessas cartas vai direto para a fogueira. Chamas da modéstia, disse ela dramaticamente, erguendo sua cerveja amanteigada. A porta rangeu ao abrir atrás delas, e Susan entrou com Ginny logo atrás, ambas tirando a neve. Susan as viu e acenou antes de se aproximar, o cachecol escorregando do ombro. Ainda está quente? Perguntou ela, sentando-se ao lado de Harry. Só isso, disse ele, empurrando a caneca na direção dela. Susan roubou um gole da cerveja amanteigada de Harry antes de pedir a sua. Você conseguiu alguma coisa? Um par de sapos. Um deles com o cartão do Flamel de novo, disse ele. Troco você por um oráculo, ela ofereceu. Harry ponderou. Se você jogar um caldeirão de chocolate dentro. Susan recostou-se. Você é um negociador implacável. Tracy e Luna entraram logo em seguida, com as bochechas rosadas pelo frio. Tracy se jogou no último assento com um gemido. Anotação mental. Não apostar corrida com uma corvinal em meio a montes de neve. Eu te avisei, disse Luna, sentando-se ao lado de Gina. O vento está a meu favor. Harry ergueu uma sobrancelha. Isso é algo mágico ou apenas uma questão de confiança? Ambos, disse Luna alegremente, pedindo cidra de abóbora quente sem consultar o cardápio. Tracy olhou fixamente para Astoria. Então, que escândalo estamos tramando hoje? O harém de Harry, disse Astoria docemente. Ah, voltamos a isso, disse Tracy, erguendo a caneca. Maravilha. Tenho anotações. Ginny balançou a cabeça. Vocês são insuportáveis. Você só está ressentida porque ele ainda não te beijou, retrucou Tracy. Eu não tenho 12 anos, disse Gina, bufando. Eu não conto pontos. Luna murmurou. Mas se você fizesse isso, estaria um passo à frente de Hermione. Susan ergueu uma sobrancelha. Está contando agora a Lovegood? Só observando, disse ela sonhadora, soprando na bebida. Harry apoiou o cotovelo na mesa e olhou para todos eles. Agora vamos fazer um rodízio de verdade ou vamos tirar os nomes de um chapéu? Astoria bateu palmas uma vez. Ideia brilhante. Vou providenciar o pergaminho. Não, vocês não vão, disse Daphne, aproximando-se por trás deles com Pansy a reboque. Elas se ajeitaram para abrir espaço. Daphne sentou-se ao lado de Ginny, e Pansy acomodou-se elegantemente no braço da cadeira ao lado. Você está atrasada, disse Tracy. Você chegou cedo, respondeu Daphne, desembrulhando o cachecol.
Tive que impedir Pansy de azarar um funcionário. Ele insultou meu bom gosto, disse Pansy friamente. Eu o corrigi. Com uma maldição dolorosa, murmurou Daphne. Harry bufou. E dizem que Hogsmeade é um lugar tranquilo. É sim. Nós apenas damos um toque especial. As cervejas amanteigadas não paravam de chegar, e pratos de batatas fritas, rolinhos de salsicha e uma torta de melaço suspeitamente fresca logo se espalharam pela mesa. A conversa oscilava entre o quadribol e os novos exercícios de duelo. Ginny inclinou-se sobre a mesa. Vamos a Hogsmeade de novo no próximo fim de semana? Eu fico de patrulha, disse Hannah. Talvez precise trocar com Ernie. Diga a ele que você vai cobrir as anotações de herbologia dele, sugeriu Tracy. Ele é fácil de subornar. Astoria se aproximou de Harry. Então, sobre esse encontro com Susan. Você vai fazer uma coroa para ela, ou apenas entregar um distintivo? Susan revirou os olhos. Você está mais obcecado com isso do que eu. Ela é obcecada por tudo, disse Tracy. É encantador. De uma forma um pouco preocupante. Sou uma criatura curiosa, disse Astoria, atirando uma batata frita na direção dela. Harry apanhou-a no ar e colocou-a na boca. Exibido, murmurou Gina. Harry levantou-se lentamente, sacudindo as migalhas do casaco. Sou o melhor apanhador do século. Aquilo foi apenas uma demonstração gratuita, disse ele com um sorriso de escárnio. Estendeu a mão como se fossem entrar num salão de baile, e não apenas passear por uma rua de aldeia. Vamos, minha senhora? Susan revirou os olhos, mas mesmo assim pegou a mão dele. Só se você prometer não fugir no meio do caminho. Não faço promessas, disse ele, afastando-a da mesa. Astoria gritou para eles com a voz cheia de provocação. Se vocês tropeçarem nos próprios pés, eu fico com a próxima rodada por padrão. Harry não se virou. Você terá que entrar na fila, Greengrass. Tracy acenou com sua cerveja amanteigada. Você começou alguma coisa agora, Potter. Ele lançou um olhar por cima do ombro. Não tenho sempre feito isso? Harry não soltou a mão dela quando saíram do Três Vassouras. Susan corou um pouco, mas se aconchegou ao lado dele, sem tentar disfarçar. A rua lá fora estava mais silenciosa, apenas alguns estudantes circulando entre as lojas, a respiração formando névoa no ar frio. A neve ainda se agarrava ao calçamento acumulada em alguns pontos pelas botas, mas ainda predominantemente branca. Então, disse Susan, apertando levemente os dedos, para onde vamos? Harry deu de ombros levemente. Nada de especial. Pensamos que daríamos uma volta e fingiríamos que não estávamos evitando os outros. Ela sorriu. Parece certo. Eles passaram pelos correios onde algumas corujas piscavam preguiçosamente atrás do vidro fosco. Um grupo de alunos do terceiro ano passou arrastando os pés, discutindo sobre penas de açúcar e quem tinha ficado com quem durante as férias. Ao chegarem à última curva da estrada, Harry olhou em volta, ninguém por perto, apenas árvores e um pouco de geada estalando sob seus pés. Ele parou, puxou Susan delicadamente pela mão para que o encarasse, olhando nos olhos dela. O que estou prestes a fazer é tecnicamente legal, disse ele, poderia resultar na expulsão de ambos. Susan não hesitou. Então é melhor fazer valer a pena. Ele esboçou um sorriso, apertou o aperto e com um movimento rápido, fez com que ambos desaparecessem com um estalo de ar. Aterrissaram em uma rua tranquila de um bairro trouxa, em algum lugar no oeste de Londres. O tipo de lugar onde todos cuidavam da própria vida. Alguns passos adiante, eles entraram num café. Aconchegante com aquele tipo de decoração um pouco antiquada que toda a rua principal tinha. Madeira escura, cadeiras de vinil e um cardápio plastificado que não era reformulado desde os anos 70. Um sino tocou quando eles entraram. Uma mulher atrás do balcão olhou para cima. Bem-vindos, queridos, disse ela com um sorriso, já enxugando as mãos em um pano de prato. O lugar era aconchegante, com cheiro de pão torrado e algo doce assando nos fundos. Havia poucas pessoas sentadas, um casal de senhores idosos com canecas perto da janela e uma moça de uniforme digitando palavras cruzadas. Harry guiou Susan até uma mesa de canto perto do radiador, e ela se deixou cair no assento com um suspiro de satisfação. Ele sentou-se em frente a ela, desembrulhando o cachecol e enfiando na lateral do casaco. Susan tirou as luvas dedo por dedo e soprou nas mãos. Podia ter me avisado sobre o desvio, disse ela, mas não havia nenhuma maldade nisso. Harry olhou em volta. Essa é metade da diversão. Susan revirou os olhos, mas estava sorrindo. Então você pretende continuar escondida? Tempo suficiente para saborear um sanduíche tostado, disse Harry. Eles têm queijo de verdade. Nada daquela porcaria fatiada barata. A mulher atrás do balcão aproximou-se com um bloco de notas na mão. Muito bem, queridas. O que vão querer? Torrada de queijo cheddar e tomate, disse Harry. E um chá preto forte. Susan examinou o cardápio. Quero mesmo, mas com aquele bolo de gengibre se vocês ainda tiverem. Claro, disse a mulher com uma piscadela, anotando. Volto já. A comida chegou pouco depois, os pratos tilintando com o chiado do queijo derretido e do pão quente. A mulher entregou 2 canecas de chá e colocou a fatia de bolo entre eles. Por conta da casa, disse ela. Vocês dois parecem ter vindo de longe. Obrigada, disse Susan, afetuosamente. Harry assentiu com a cabeça. Agradeço. Eles comeram em silêncio no início. A torrada estava quente e crocante, o queijo derretido formando fios ao ser puxado. Susan soprou na sua antes de dar uma mordida e murmurou. Muito bem, valeu a pena o sequestro. Harry fez um gesto com a lasca. Eu te disse. Ainda é ilegal. Só se formos pegos. Ao terminar, Harry caminhou até ela e passou o braço em volta de seu ombro. Susan se inclinou para frente sem hesitar, embora suas bochechas tenham corado levemente. Eles já haviam se sentado assim antes, muitas vezes depois de duelos ou durante intervalos de estudo, mas agora era tecnicamente um encontro. Isso mudou um pouco o clima, o suficiente para ser notado. Você está quentinho, murmurou ela, dando-lhe uma leve cutucada. Estou sempre quentinho, disse Harry. É por isso que você sempre se aconchega comigo. Me arrependo profundamente.
Mentiroso. O resto do encontro foi casual. Caminharam de mãos dadas de volta pela vila, os dedos de Susan entrelaçados nos de Harry como se fizessem isso há anos. De vez em quando, esbarravam os ombros quando alguém passava muito perto. Susan apontou para uma pequena livraria perto do final da rua, um daqueles lugares com prateleiras tortas e livros de feitiços usados empilhados na vitrine como um desafio. Você já esteve lá? Uma vez, disse Harry. Comprei um livro sobre colheres de chá amaldiçoadas. Ainda não sei se era sátira trouxa ou se um livro mágico acabou aqui de alguma forma. Poderia ter sido útil, disse ela puxando-o em direção à porta. Ela acabou concluindo que era apenas uma livraria trouxa, afinal, com capas empoeiradas, páginas amareladas e nada sequer se mexendo. Uma pequena decepção, na verdade. Sem aquele formigamento mágico estranho, sem aquela escada invisível escondida atrás de uma prateleira de poesia. Apenas prateleiras e um gato velho e sonolento debaixo do aquecedor. Deixando para trás a pequena livraria, eles subiram a colina estreita logo após a entrada da vila. Não era particularmente alta, mas oferecia uma vista desimpedida da cidade. Chega, disse Susan, dando-lhe um empurrãozinho de leve no braço, meio a contragosto. Hora de voltar. Ela não se mexeu. Ela olhou para ele, as bochechas ainda rosadas pelo frio, ou talvez não apenas pelo frio. As mãos de Harry encontraram seu rosto, um polegar roçando a linha do cabelo como se já fosse um hábito. Sabe, disse Susan com voz calma, talvez eu tenha conseguido o primeiro encontro. Harry arqueou uma sobrancelha. Mas, ela inclinou a cabeça com um ar presunçoso. Não foi o primeiro beijo. Ele não baixou as mãos. Então quem baixou? Susan deu um sorriso. Um daqueles sorrisos tortos que sempre significam problemas. Você gostaria de saber, não é? Harry piscou uma vez. Você não está falando sério. Estou sempre falando sério, disse ela, dando um passo para trás e levando as mãos ao bolso do casaco, como se não tivesse acabado de lançar uma granada na conversa. Harry soltou um suspiro agudo que quase soou como uma risada. Certo. Bom, agora tem um mistério nas mãos. Você sempre teve mistérios nas mãos, disse Susan, tirando um pouco de neve da manga dele. Mas um não vai te matar. Ele a encarou. Veremos. Pansy vai me interrogar para obter detalhes. Diga a ela que segurei sua mão como um verdadeiro cavalheiro. Capítulo 433. O dia começou como de costume. O dia seguinte a um fim de semana em Hogsmeade sempre tendia ao mau humor, especialmente quando Astoria estava à mesa. E para o grupo de Harry, que geralmente acabava amontoado em volta da mesa da Sonserina, às vezes até pegando lugares emprestados de outras casas. Isso significava que Astoria sempre estaria lá. Só estou dizendo, começou ela, cutucando a torrada como se tivesse sido pessoalmente ofendida, deveríamos ir a Hogsmeade na segunda-feira. Ajuda a começar a semana com mais calma. Pansy nem sequer levantou os olhos do seu bolinho com geleia. Aí você ia reclamar das terças-feiras e pedir Hogsmeades às terças para começar a semana mais tranquila. Tracy, sentada ao lado de Harry, afastou o prato com a palma da mão e disse, você sabe que todo dia começa uma semana se você reclamar o suficiente. Exatamente, disse Astoria, animada, como se tivesse acabado de vencer a discussão. Harry tomou um gole de chá, saboreando o gosto. Faça uma petição ao diretor. Tenho certeza de que ele cancelará as aulas porque sua torrada estava seca. Não está seco, disse Astoria, virando. Está encharcado no meio. É intragável. Parece Hogwarts, murmurou Hermione do outro lado da rua, passando manteiga distraidamente num pãozinho. Parece decente por fora. Aí você corta o mal pela raiz. Daphne bufou baixinho, folheando sua agenda. Deveria ter esperado filosofia de alguém que descreve doces com metáforas. Eu sou culta, respondeu Hermione, indiferente. Alguém por aqui tem que ser. Draco ergueu os olhos do seu café. Não sabia que estávamos realizando a sessão matinal do tribunal. Você está atrasada, disse Gina, sentando-se ao lado de Luna. Já ouvimos 3 reclamações, 2 discussões e uma crise existencial relacionada à confeitaria. O dia seguinte ao café da manhã transcorreu como de costume. Harry passou a maior parte da manhã ajudando o Snape a ajustar os parâmetros de preparo de poções para a aula conjunta das casas da semana seguinte. Algo sobre temperaturas variáveis do caldeirão. Na aula de feitiços, ele corrigiu alguns alunos da Lufa-Lufa que quase se colaram uns aos outros com um feitiço de adesão mal executado. Flitwick apenas assentiu em agradecimento, sem sequer piscar quando um dos alunos da Sonserina acidentalmente incendiou suas vestes no meio da demonstração. Ao cair da noite, Harry estava com suas anotações abertas na programação do clube de duelos, pensando em introduzir exercícios de movimento em duplas, quando Hermione se colocou à sua frente. Aconteceu alguma coisa. Harry ergueu os olhos com uma sobrancelha já arqueada. E ela não respondeu de imediato. Em vez disso, estendeu a mão, agarrou o braço dele e começou a guiá-lo para longe. Vamos. 5º andar. Ele não discutiu, apenas guardou o pergaminho de volta na pasta e a seguiu escada acima, ignorando os olhares de 2 alunos do 2º ano que claramente achavam que algo escandaloso estava acontecendo. Assim que chegaram à sala de aula abandonada, Hermione fechou a porta atrás deles e se virou, de braços cruzados. Na aula de adivinhação de hoje, começou ela, franzindo a testa, Urano apareceu inesperadamente no mapa astral da Lavender. Harry piscou. Lá vem a piada de novo. Sim, a piada de novo, ela respondeu rispidamente. Ron fez outro comentário. Grosseiro. De novo. Igual ao ano passado. Harry encostou-se a uma das carteiras antigas com os braços cruzados. McGonagall não o avisou da última vez? Ela fez. E ele prometeu não fazer de novo. A voz de Hermione estava áspera agora, a frustração transparecendo. Mas desta vez, ele acrescentou mais. Sobre Lavender. Deixe-me adivinhar, disse Harry, com a expressão um pouco mais fria. Ele ainda acha isso engraçado? Hermione assentiu brevemente com o maxilar tenso.
Fred, George e Gina já estão com ele. Ele está fingindo que é tudo uma brincadeira, mas talvez você pudesse falar com ele. Harry olhou para ela. Você quer que eu o intimide? Não intimidar, disse Hermione, mas seu tom carecia de convicção. Harry zombou. Ele não gosta de mim. Eu não gosto dele. Isso não é novidade. Ela não negou, apenas suspirou. Ele te ouve quando pensa que ninguém está olhando. É bem, disse Harry, afastando-se da mesa e indo em direção à porta. Talvez seja a hora de ele aprender que nem toda risada vale a pena ser conquistada. Eles encontraram o grupo Weasley reunido dentro de uma sala de aula vazia, Rony sentado em um banco com uma expressão profundamente desinteressada. Fred estava perto, de braços cruzados, enquanto George se encostava na parede, jogando uma noz e a pegando. Gina estava com os braços cruzados, as sobrancelhas já fazendo aquela careta característica da família, de você é um idiota. Aquilo lembrou Harry de um dos episódios de Tom e Jerry que ele assistia anos atrás por cima do ombro de Duda. Finalmente disse Gina, avistando-os. Vamos lá, Rony. Explique de novo. Mas mais devagar dessa vez, para que seu cérebro consiga acompanhar. Ron revirou os olhos. Era uma brincadeira. Eu não quis dizer nada. É mesmo, disse Fred com calma. Porque as piadas geralmente são mais bem recebidas quando não parecem que você está fazendo um teste para entrar num vestiário trouxa. Ron gemeu. Não foi tão ruim assim. Harry deu um passo à frente, com as mãos nos bolsos. Você falou alguma coisa sobre Urano de novo? Ron gargalhou assim que ouviu a palavra, Urano, como se ainda fosse a coisa mais engraçada já dita em qualquer sala de aula. O tipo de risada que o fazia se curvar com os ombros tremendo, como se todos tivessem 12 anos de novo e alguém tivesse dito bumbum durante uma aula. Harry não participava. Ele gostava de uma piada tanto quanto qualquer um, talvez até mais, dependendo de quem era o alvo. Mas havia regras. As piadas funcionavam melhor quando todos estavam a par delas. Não quando uma pessoa ficava vermelha de vergonha e desejando ter desaparecido no meio da aula. Não estou brincando, disse Ron entre risos, mas vamos lá, está bem ali. Como é que eu vou ignorar isso? Você podia tentar usar o cérebro que você tem, disse Gina, de braços cruzados. Isso é muita hipocrisia vindo de você, respondeu Ron. Ginny nem pestanejou. Eu não fui quem fez Lavender chorar. Isso o fez calar por meio segundo. Fred encostou-se na parede ao lado do irmão gêmeo com os braços cruzados. Sinceramente, Rony, você não está ajudando em nada a sua situação. Ron ergueu as mãos. Foi só uma brincadeira. Não para ela, disse Hermione, com os lábios cerrados. Ela saiu chorando. A noz de George pousou em sua palma com um leve tilintar. Mas não era só isso, era? Você acrescentou aquela coisa sobre a saia dela. Ron revirou os olhos. Nem foi grosseria. Você chamou isso de bainha convidativa, disse Gina secamente. O que soa como algo que um comensal da morte diria depois de uma concussão. Harry encostou-se à mesa com as mãos ainda nos bolsos. Ela foi humilhada. Na frente de metade da turma. Ron ergueu os olhos. Não quis dizer nada com isso, Harry. Não fique tão sério. Não estou falando sério, disse Harry, dando de ombros. Só estou me perguntando se você amadureceu um pouco desde o terceiro ano. Rony bufou, remexendo-se no banco. Então agora eu sou o vilão? Ninguém disse vilão, disse Fred. Só um idiota. Eu disse vilão, murmurou Hermione. George atirou a nós de novo. Talvez você devesse ir se desculpar. Vou sim, disse Ron, na defensiva. Mais tarde, Harry inclinou ligeiramente a cabeça. Isso era para nos impressionar? As orelhas de Ron ficaram rosadas. Ela vai superar isso. Ela é sempre emotiva. E certo, disse Harry, aproximando-se um pouco mais. E o que você pensa que é? A autoridade emocional? Você passou o ano todo de mau humor, sendo grosseiro com todo mundo. Você tem sorte de que as pessoas ainda apareçam quando você abre a boca. Por que você está aqui, afinal? Rony retrucou, agora em voz alta. Você nem é da Grifinória. Harry olhou para ele, exatamente aquele tipo de olhar que fazia as pessoas pararem o que estavam fazendo e repensarem suas escolhas. Ron não cedeu. Ele redobrou a aposta, levantando-se do banco. Isso é entre mim e Lavender. Você não pode bancar o Salvador toda vez que ela quer brigar. Harry sentiu uma irritação crescente dentro de si. Você acha que isso tem a ver com a Lavender? Não tem. Tem a ver com você achar que é o mais engraçado da sala e nunca se dar conta de quem está rindo. Ron franziu a testa. Não é tão profundo assim. Não foi, interrompeu Harry. É um hábito. Você cutuca, provoca, diz o que quer e depois diz que é só uma brincadeira, quando passa dos limites. Você faz isso há anos. Ron endireitou-se. Ah, para com isso. Não, disse Harry. Para com isso. Você a envergonhou na aula, a fez chorar e agora está aí sentado emburrado porque as pessoas te criticaram. Ginny cruzou os braços. Ele não escuta a menos que gritem com ele. Eu não estou gritando, disse Harry, calmo como sempre. Mas talvez você queira me ouvir mesmo assim, Rony. Porque da próxima vez que você tentar se esconder atrás de só uma risadinha depois de falar demais, não será a Lavender que vai chorar. Será você. E eu não estou dizendo que vou te denunciar para a McGonagall ou mandar uma coruja para sua mãe. Eu vou te fazer chorar. Você pode perguntar aos seus irmãos o quão engraçadas as minhas piadas podem ser. Fred soltou um assobio baixo. George assentiu lentamente, jogando a noz de volta no bolso. Ele não está errado. Ron parecia querer discutir, mas as palavras ficaram presas na garganta. Sua boca abriu e fechou. Uma atitude clássica, na verdade. A pausa típica de Ron Weasley, bem na hora em que ele percebe que passou dos limites. Tanto faz, murmurou ele, sentando-se novamente no banco como se estivesse fazendo um favor a todos. Harry acenou com a varinha e Ron foi instantaneamente envolvido em cordas, a boca selada enquanto sua pele se alisava sobre elas como se nunca tivessem estado ali. O som que Ron emitiu foi abafado e patético. Ele se debatia como se esperasse que alguém saltasse para salvá-lo. Até Hermione recuou com os olhos arregalados.
Fred e George pareciam estupefatos. Gina apenas encarava. Capítulo 434. Harry acenou com a varinha e Ron foi instantaneamente envolvido em cordas, a boca selada enquanto sua pele se alisava sobre elas como se nunca tivessem estado ali. O som que Ron emitiu foi abafado e patético. Ele se debatia como se esperasse que alguém saltasse para salvá-lo. Até Hermione recuou com os olhos arregalados. Fred e George pareciam estupefatos. Gina apenas encarava. Harry nem sequer pestanejou. Estou farto da sua atitude. Quando você me confrontou no ano passado durante o inverno, eu deixei para lá. Por causa da Gina. Pelos seus irmãos. Mas você gosta de provocar, não é? Rony se debateu com mais força, as narinas dilatando enquanto tentava respirar pelo nariz pela primeira vez na vida. Seus olhos se voltaram para Fred, para George, para Hermione. Nenhum deles se mexeu. Harry se aproximou. Você acha que tudo gira em torno de você? Sempre achou. Se alguém te repreende é uma piada. Se alguém te critica você fica emburrado. Você quer que as pessoas gostem de você, mas não consegue ficar calado tempo suficiente para que elas tentem. Os olhos de Ron se arregalaram. Ele parecia genuinamente confuso, como se nunca lhe tivesse ocorrido que alguém pudesse estar falando sério. Você fez a Lavender chorar, continuou Harry. Humilhou-a na aula, na frente dos amigos dela. E quando foi confrontada, ficou aí choramingando como se fosse a vítima. Fred finalmente pigarreou. Certo, isso é, um pouco demais, Harry. Harry olhou para ele. Exagerei? Eu não o enfeiticei. Não o joguei contra a parede. Amarrei a boca dele para que parasse de cavar. George murmurou, bem, ele não está cavando agora. Hermione deu um passo à frente, cautelosamente. Certo, talvez tenhamos deixado nossa mensagem clara. Não, disse Harry. Você não tem o direito de dizer isso. Você me trouxe aqui. Você me pediu para falar com ele. Ele vem dizendo a mesma bobagem há anos e ninguém fez nada porque ele era apenas o Rony, ponto. Ele se aproximou. Eu te disse na nossa primeira viagem de trem, lembra? Você tem uma ideia distorcida do que é o bem e o mal. Para você, tudo é preto no branco. Todo Sonserino é mau, todo Grifinório é bom. Até que um deles converse com uma cobra. Aí de repente eles viram traidores. Você acha que sua opinião é a verdade absoluta. Todos os outros? Questionáveis. Se discordam. Estão errados. Ron tentou se mexer, tentar respirar. Suas piadas? Hilárias, né? E se alguém não ri, a culpa é dessa pessoa. Ela é muito sensível. Nunca você. Você anda por aí como se o mundo te devesse alguma coisa, acrescentou Harry. Você fica com ciúmes quando alguém se sai melhor, fica de mau humor quando os holofotes não estão em você, e que Merlin nos ajude se alguém realmente te confrontar. Você não discute. Você reclama. O rosto de Ron estava vermelho agora, e não apenas as orelhas. O feitiço não o impediu de tentar lançar olhares furiosos como se fossem morder. Harry inclinou levemente a cabeça. Lavender não é a primeira. Você já fez isso antes. Comentários maldosos. Só risadas até alguém se machucar, e aí a culpa nunca é sua. Nunca é. Ele finalmente moveu a varinha novamente. As cordas caíram, a boca reapareceu e Ron engasgou como se estivesse debaixo d'água. Suas mãos voaram para o rosto, esfregando o queixo como se tivesse sido arrancado. Harry já estava se afastando. Certifique-se de pedir desculpas a Lavender como deve ser. Nada de gaguejar, nada de desculpas, nada de sorriso presunçoso no meio do caminho. Apenas faça direito e torça para que ela esteja se sentindo generosa. Por que da próxima vez? Ele olhou por cima do ombro. Da próxima vez, eu garanto que você vai chorar. Rony não disse uma palavra. Apenas respirou como se estivesse sufocando. Fred e George não riram. Hermione não interveio para amenizar a situação. E Gina parecia pronta para lhe dar um tapa se ele sequer fungasse. Balançando a cabeça, Harry caminhou até o corredor do primeiro andar e se escondeu atrás da velha estátua onde o mecanismo do elevador estava oculto. Ele entrou, tocou a runa com a varinha e o elevador ganhou vida, descendo rapidamente para as profundezas sob o castelo. Quando parou, ele saiu para o eco frio da câmara secreta. O ar ali embaixo sempre carregava um leve frio. Basil esperava enroscada perto da plataforma central, suas escamas brilhantes captando a luz fraca das tochas encantadas. Sua língua se moveu, farejando o ar. Senti sua chegada, mestre, disse ela, com a voz ressoando profundamente pelo espaço. Harry aproximou-se e deu-lhe uma leve palmadinha entre os olhos. Continua dramática, Basil. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, demonstrando, no mínimo, divertimento. Ele deu um passo para trás, cruzando os braços. Você sabe se existem outros sistemas de casas como a Serpente da Coroa? Basil se mexeu, curvando levemente o pescoço enquanto falava. Se você se refere a sistemas integrados e ligados à alma, como a Serpente da Coroa, construídos para acessar arquivos mágicos, regular artefatos e sobreviver através das gerações, então não. Os outros não chegaram a tanto. Harry ergueu uma sobrancelha, mas não interrompeu. Godric tentou algo. Uma série de testes para moldar a coragem, continuou Basil com a voz calma, quase divertida. Só que os testes resultaram na morte de alunos. Rowena e Helga não ficaram impressionadas. Salazar as convenceu a encerrar o projeto. Faz sentido, murmurou Harry. O legado de Rowena sempre foi o conhecimento, disse Basil. Ela não se importava em qual casa ele acabaria. Se alguém pudesse aprender, isso era o suficiente. Helga colocava a lealdade acima de tudo. Lealdade ao castelo, aos alunos, ao vínculo entre eles. Salazar viu o que estava por vir. Disse que a sobrevivência exigiria astúcia e, mais do que isso, conhecimento armazenado, protegido e transmitido adequadamente. Programado para sua linhagem sanguínea em primeiro lugar, mas com planos de contingência. O sistema das sombras não é algo que se encontra por acaso. Ele responde à astúcia, não ao sangue, continuou Basil. Harry assentiu com a cabeça, caminhando até um dos pilares esculpidos. Faz sentido. Ele não deixaria tudo isso ao acaso. Não, disse Basil simplesmente. Ele não acreditava em sorte.
apenas em preparação. Algum sinal de agitação perto das alas? Perguntou Harry. Nenhuma, respondeu Bazi. Embora as serpentes mais ao norte tenham pressentido algo há 2 noites. Magia de varinha. Estrangeira. Passou rápido. Harry não pediu mais detalhes. Ele consultaria o mapa assim que se levantasse. Certo, se cuide, Bazi. Passarei por aí mais tarde. Ela inclinou a cabeça, e Harry se virou, a capa roçando o chão de pedra enquanto ele entrava no elevador. Quando ele chegou à sala de duelos, o lugar já estava lotado. Feitiços crepitavam ao longe, o ambiente era animado. A turma de sempre estava lá e, como esperado, Daphne e Tracey estavam conduzindo o aquecimento. Tracey havia dividido alguns alunos em duplas, varinha já em punho, gritando correções com ares de quem nasceu para mandar nos outros. Mantenha o cotovelo junto ao corpo, Millie, gritou Tracey. A menos que você queira amaldiçoar o próprio ombro. Harry interveio, enquanto Susan lhe dava um pequeno aceno do outro lado da sala. Luna, que mais uma vez conjurara uma brisa para seus pássaros de pergaminho, acenou com a cabeça sem interromper sua concentração. Daphne o notou quase imediatamente. Atrasado, disse ela sem levantar os olhos da barreira que estava ajustando durante o treino. Harry largou a mochila na cadeira ao lado dela. Com elegância. Você perdeu o aquecimento. Ele olhou para as marcas de queimado no boneco mais distante. Parece que você cobriu calor suficiente para nós dois. Tracey aproximou-se, agitando sua varinha para redefinir um par de linhas de duelo. Hoje vamos praticar seus exercícios de dupla concentrados. Harry assentiu com a cabeça. Eles estavam indo bem. Ele estava pensando no futuro, começando com duplas agora, depois expandindo para pequenos grupos. Uma estrutura adequada. Algo que Hogwarts nunca conseguiu implementar. Defesa contra as artes das trevas era sempre discutida como se fosse pura teoria, mas Harry não tinha mais tempo para esse tipo de bobagem. Tracey apontou para a grade de formação, acenou com a varinha e reposicionou os marcadores de runas. Hoje faremos pares espelhados, disse ela. Direita contra esquerda para que ninguém fique muito à vontade. Daphne observou o grupo e acrescentou. Depois de 10 rodadas, troquem de parceiros. Não dá para depender da mesma pessoa para sempre. Tenta dizer isso para o Macmillan, murmurou Susan do outro lado da sala. Ele se grudou no Justin de novo. Então, tirem ele de lá, disse Harry, passando por trás deles. Isso não é um trabalho em grupo. Se vocês não conseguirem se adaptar no meio da luta, será um problema. A história deslizou em direção a Hermione, girando a varinha entre os dedos. Não pense que vou pegar leve só porque você me ajudou com transfiguração. Não esperaria isso de você, respondeu Hermione, ajustando a pegada. Tracey gritou, formem-se. A primeira rodada começa agora. Varinhas erguidas, bonecos de treino desaparecidos e faíscas de fogo crepitaram pela sala. Os exercícios estavam mais precisos do que no semestre passado, os feitiços acertando o alvo com mais frequência, os movimentos mais ágeis. Susan se esquivou de um feitiço de Daphne e contra-atacou com um feitiço de derrubada quase perfeito, que roçou o braço de Daphne. Muito lento, disse Daphne sem hesitar. Muito convencido, retrucou Susan. Tracey marcou no quadro. Troca limpa. 1 a 1. Harry atravessou o salão, ajustando suas posições com um movimento rápido da varinha. Passou por Neville e Gina, que estavam executando uma rotação de feitiços silenciosos, e parou perto de Blaise e Luna. Blaise tentava bloquear uma rajada de vento com um escudo, sem sucesso. Ela está redirecionando sua postura, disse Harry. Pare de ficar parada como se estivesse posando para a revista Witch Weekly. Blaise deu um leve suspiro. Estou me arrependendo de cada escolha que me trouxe até aqui. O feitiço seguinte de Luna o empurrou direto para trás. Assim mesmo, disse Harry e continuou andando. Quando chegaram à terceira rotação, a sala estava repleta de todo tipo de cânticos. Fogo mágico, gritos de contra-ataque, o baque ocasional de um bloqueio falho. Pan se girou para fora de uma esquiva com sua trança ao vento. E então abriu o escudo de Tel com uma explosão de feitiço que o atingiu no ombro com força suficiente para fazê-lo girar. Isso se refere ao comentário da semana passada, disse ela. Que comentário? Perguntou Tel, esfregando o braço. Você vai se lembrar. Harry ajustou o marcador rúnico e então elevou a voz. Certo, essa é a terceira rodada. Reiniciar. Daphne, Tracey, troquem de esquadrões. Mas Rony o encarou com desdém do outro lado da sala. Que tal você demonstrar como se luta então? O grande Potter. Harry nem sequer pestanejou. Está me desafiando? Isso provocou alguns resmungos por perto. Um dos alunos da Lufa-Lufa soltou uma tosse que definitivamente não era uma tosse. O rosto de Ron empalideceu. Não. Só. Aposto que você conseguiria derrotar 10 de nós. Capítulo 435. Harry inclinou a cabeça, divertido. Usando minhas próprias táticas contra mim agora, Weasley, disse ele, com os cantos da boca se contraindo. Todos sabiam a que ele se referia, o terceiro ano, Umbridge, e o completo desastre que terminou em sua humilhação. Harry havia provocado para que ela passasse por essa situação pública com a mesma isca do prove que Ron estava tentando usar agora. Draco, que estava encostado na parede fingindo não ouvir, animou-se. Weasley está se envergonhando, obviamente, disse ele com um sorriso irônico. Mas eu gostaria de ver você se exibir um pouco. O que acha? Harry deu de ombros. Tudo bem. Não mais que 15. Escolha quem você quiser. Daphne, Tracey e o resto do círculo íntimo já estavam sentados do lado de fora antes mesmo dele terminar a frase. Nenhum deles parecia minimamente interessado em brigar com o melhor amigo ou se colocar na linha de frente para uma luta de exibição. Astoria tirou uma lata de doces como se fosse teatro. Rony olhou em volta, percebendo que agora precisava montar uma equipe sem parecer um completo idiota. Os gêmeos já estavam balançando a cabeça em sinal de reprovação. Não nos arraste para suas bobagens, Ronykins, disse Fred. Gostamos de andar eretos, acrescentou George. Não conseguimos fazer isso se formos arremessados para o outro lado da sala.
Além disso, acrescentou Fred, dando uma cutucada em um aluno do terceiro ano que passava por perto. Temos ações para testar mais tarde. Rony pareceu um pouco traído, mas seguiu em frente. Dean Thomas deu de ombros, num gesto que talvez significasse concordância, e Seamus Finnegan deu um passo à frente, girando a varinha entre os dedos. Certo, eu topo. Vamos ver se ele ainda sabe o que está fazendo. Mais alunos se apresentaram. Um Corvinal do ano anterior, 2 Lufa-Lufas do 7º ano que provavelmente se consideravam duelistas competentes. Até mesmo um Sonserino se juntou com um aceno de cabeça. Em menos de um minuto, Rony havia reunido um grupo de 15. Nenhum deles parecia ter certeza do que estava fazendo. Apenas ansiosos pelo espetáculo. Draco caminhou em direção à extremidade externa, batendo a varinha na palma da mão. Vou ficar de fora dessa, disse ele casualmente. Já sei como isso termina. Pance encontrou um banco e cruzou as pernas como se estivesse esperando o espetáculo começar. Theo encostou-se na coluna perto da barreira protegida e murmurou. Isso promete ser interessante. Blaise sentou-se ao lado dele, tirando preguiçosamente uma caixa de pipoca de sua mochila. Harry entrou no centro do ringue, arregaçou as mangas e olhou em volta. Tudo pronto? Alguém precisa de uma vantagem? Isso provocou uma onda de risos e remexidas nervosas. Susan e Hannah trocaram olhares perto da linha lateral, ambas balançando a cabeça negativamente. Ron se moveu para a extremidade do grupo, claramente sem intenção de se juntar à primeira onda. Talvez pensando em aproveitar as sobras depois que alguém acertasse o alvo. Harry ergueu a varinha. Certo, vamos manter isso organizado. Sem ossos quebrados, sem choro, e se eu ouvir alguém gritar, mamãe, vou encerrar mais cedo. Isso provocou algumas risadas. Tracy gritou de seu assento, não os vaporizem. Ainda temos redações para entregar. Entendido, disse Harry, dando um passo à frente. Um dos alunos da Corvinal se moveu primeiro. Clássico feitiço de abertura, feitiço de desarmamento. Preciso, rápido, previsível. Harry se abaixou para o lado, acenou com a varinha e fez o garoto girar para trás, caindo com um baque surdo em um colchonete acolchoado. Não mire no centro do corpo a menos que tenha certeza da sua posição, gritou Harry. Você hesitou no meio do caminho, perdeu o ângulo. Mas o arremesso foi limpo. Um aluno do 6º ano da Grifinória tentou em seguida. Feitiço de proteção primeiro, seguido por uma maldição estonteante. Uma tática razoável. Só não foi rápido o suficiente. Harry se abaixou sob o feitiço, deixou-o passar e, em seguida, lançou um feitiço de banimento silencioso que derrubou as pernas do garoto. Ele caiu de costas, com as botas no ar. Não use várias camadas de feitiços a menos que consiga controlar o ritmo, disse Harry, virando-se quando um aluno da Lufa-Lufa lançou um feitiço de corrente em sua direção. Caso contrário, serão apenas passos extras antes de eu derrubá-lo. O próximo veio da esquerda, um feitiço duplo, um para derrubar, o outro para imobilizar. Nada mal, Harry girou, lançou um feitiço disruptor no ar, desfez o segundo feitiço e fez o conjurador deslizar pelo chão polido. Um murmúrio percorreu a multidão. Ele se virou a tempo de interceptar outro feitiço com um escudo, o feitiço se quebrando inofensivamente ao atravessá-lo com um estalo seco. Ele não se preocupou com um contrafeitiço, apenas passou a varinha pelo chão, e as lajes à sua frente se ergueram, dobrando-se em uma mesa de pedra maciça na altura da cintura que interceptou os 2 feitiços seguintes com perfeição. Antes que alguém pudesse se ajustar, a mesa se partiu, transfigurando-se no ar em um pequeno bando de pássaros com penas de ferro que dispararam para frente como dardos. 2 alunos da Lufa-Lufa caíram no chão com grasnidos de alarme enquanto os pássaros uniam perto de suas cabeças. Harry acenou com a varinha novamente, murmurando, silêncio. Um dos alunos da Corvinal de repente perdeu a voz no meio do feitiço e cambaleou para trás, tentando gesticular o resto do encantamento antes que um atordoamento inofensivo o derrubasse. Não murmure feitiços a menos que queira acabar fingindo se render, disse Harry, contornando uma perna atordoada e desviando um azar com um rebatimento preguiçoso. A próxima bruxa chegou rápido demais, uma aluna do 7º ano da Lufa-Lufa com boa postura e uma varinha veloz. Ela lançou 3 feitiços em rápida sucessão, tripe, confundo, e em seguida, um feitiço explosivo. Harry se esquivou do primeiro, dissipou o segundo no ar e absorveu o terceiro com um feitiço que transformou o chão em areia sob seus pés. A explosão atingiu o solo, mas tudo o que fez foi levantar poeira. Boa combinação, disse Harry, arqueando uma sobrancelha. Uma pena que você tenha mirado muito alto. O X funciona melhor nos pés. Ele provocou uma ondulação na areia que avançou como uma onda derrubando-a. Ela caiu de costas com uma nuvem de areia e um gemido audível. Mais 3 tentaram um ataque em grupo por trás. Harry girou, a varinha descrevendo um arco estreito. O ar cintilou, depois estalou, o tapete se ergueu como uma rede e se lançou sobre eles. Um tropeçou, os outros 2 se enroscaram e os 3 caíram no chão, amontoados. Do banco de reservas, Blaise bateu palmas com muito sarcasmo. Talvez você devesse começar a dar aulas, amigo. Tracy, observando de um canto com uma sobrancelha arqueada, disse, isso vai arruiná-los. Eles vão se achar péssimos por semanas. São uma porcaria, disse Astoria com uma pena de açúcar entre os dentes. Mas é uma porcaria divertida. Rony finalmente deu um passo à frente, varinha em punho, tentando parecer casual. Ele lançou um feitiço de desarmamento, rápido demais, sem força suficiente. Harry apanhou em pleno voo e transfigurou-a, a varinha cortando o ar. O feitiço transformou-se numa fita a meio do caminho, enrolou-se no pulso de Ron e arrancou-lhe a varinha da mão antes de a lançar para o outro lado da sala. Ron piscou. Isso nem é. Você nunca deve firmar o pulso, disse Harry, apanhando a varinha que voou de volta para ele. É como duelar com um cabideiro. Rony franziu a testa, esfregando o braço. Isso não é um duelo de verdade. Não, disse Harry, voltando-se para os outros. Isto é uma demonstração. Duelos de verdade não dão tanta margem de erro assim. Alguém lançou um feitiço petrificante pela lateral.
Harry desviou para o lado e apontou para o chão. As lajes se abriram e vinhas espinhosas brotaram, enrolando-se nas pernas do lançador do feitiço e derrubando-o com um grito de susto. Essa foi razoável, disse Harry. Mas se você vai tentar ataque surpresa, não faça isso no meio da multidão. Você vai ser pego no rebote. Com mais da metade deles já derrotados e o restante recuando, Harry inclinou a cabeça, afastando a franja dos olhos. Mais alguém se sentindo com sorte? Seamus, um dos poucos que ainda estavam de pé, ergueu as duas mãos. Sou católico. Sei a hora de parar. Harry acenou rapidamente com a cabeça. Bom rapaz. Dos bancos de reservas, Pansy gritou. Você nem suou. É porque eu ainda não precisei me mover, respondeu Harry, agitando a varinha mais uma vez para afastar os cipós. O chão se recompôs atrás dele com um estalo. Daphne ficou de pé, de braços cruzados, observando tudo se desenrolar como se já esperasse por isso. Muito bem, disse ela, descendo para o chão. Seu ego já se fartou. Vamos fazer exercícios de verdade agora. Harry sorriu. Com prazer. Os alunos que ainda estavam deitados gemeram, alguns sentando-se com expressões atordoadas. Rony não havia se movido de seu torpor. Provavelmente estava repensando toda a sua semana. Harry passou por ele, devolvendo a varinha casualmente com um movimento rápido do pulso. Ela pousou na mão de Ron sem que ele dissesse uma palavra. Ron murmurou algo baixinho, provavelmente nada educado. Draco passou por trás dele. O que foi isso, Weasley? Fala mais alto. É raro termos momentos engraçados durante os treinamentos. Nigel deu uma risadinha na mente de Harry. Se eles soubessem que você já teve os braços e as pernas aleijados, arrancou os próprios olhos e ainda lutou contra 3 comensais da morte nas simulações, não seriam burros o suficiente para se meterem em encrenca. Harry deu uma risadinha. Perdi essa. Nigel bufou. Você matou 2 e quase acabou com o terceiro. Harry deu de ombros. Ainda estou perdido. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 436. O treino prosseguiu normalmente. Daphne e Tracy cuidaram dos exercícios, enquanto os demais ajudavam os alunos mais novos a corrigir a postura ou a evitar que seus hobbies pegassem fogo. Quando o toque de recolher se aproximou, a sala já estava vazia, com os alunos retornando aos dormitórios em grupos de 2 ou 3. Harry jogou o último tapete de treino na prateleira e se espreguiçou. Você vai ficar? Perguntou a Daphne, que estava rabiscando algo no diário de duelos. Ela olhou para cima. Só estou terminando as anotações. Você vai fazer patrulha? Ele assentiu com a cabeça, pegando o casaco. Vamos lá. Vamos fazer a ala norte e depois o corredor dos amuletos. Eles saíram sincronizados sem realmente pensar nisso. Você acha que a Sprout vai retomar aquela campanha de segurança vegetal? Perguntou Harry enquanto passavam pelas estufas. Daphne bufou. Ela quase lançou um feitiço em Malfoy da última vez por ele ter zombado dos posteres dela. Bem feito para ele. Não se insulta uma mulher que cultiva plantas venenosas por diversão. Eles continuaram caminhando, fazendo as rondas de costume. Quando chegaram à escadaria perto do 7º andar, Harry lançou-lhe um olhar de soslaio. Estamos perto da sala. Após alguns passos e 3 passagens, a porta apareceu. Eles entraram sorrateiramente. O quarto se ajustou para eles sem que precisassem pedir, almofadas espalhadas sobre uma plataforma elevada, uma lareira fraca crepitando num canto e prateleiras repletas de livros que nenhum dos dois lera naquela noite. Daphne tirou os sapatos e se jogou numa almofada, apoiando-se num cotovelo. Harry sentou-se à sua frente, com as mãos atrás da cabeça. Nada mal. Bem que eu queria uns lanches, disse Daphne, olhando em volta. Harry deu uma risadinha. Ajuste. Mande um lanche para sua majestade, por favor. Um estalo suave respondeu, seguido por 3 tigelas flutuantes que pousaram entre eles. Batatas fritas salgadas. Quadrados de biscoito amanteigado com caramelo e alguns aglomerados de nozes mergulhados em chocolate. Daphne assentiu levemente com a cabeça, pegando os quadradinhos. Já era hora. Eu estava começando a considerar o canibalismo. Harry deu um sorriso irônico. Você precisaria de uma carne melhor do que a minha. Na verdade, eu estava pensando na Tracy, disse ela, mordendo um dos quadrados. Ela tem mais carne. Escolha corajosa. Se você tentar comê-la, ela pode revidar. Eles se acomodaram, com o crepitar baixo do fogo atrás deles. Harry recostou-se numa almofada, pernas esticadas, levando distraidamente uma batata frita à boca de vez em quando. Daphne se mexeu, aconchegando-se melhor. Você percebe que envergonhou metade da escola hoje à noite? Murmurou Harry, mastigando. Não é minha culpa que eles tenham o tempo de reação de uma minhoca da areia. Você vai ficar insuportável depois disso, não é? Eu já era impossível, disse ele. Vocês é que se acostumaram. Ela tirou um biscoito para ele. Ele o apanhou no ar sem olhar. Mostrar. Harry esboçou um sorriso discreto. Se você quer me insultar, terá que se esforçar mais. Daphne esticou as pernas, de modo que elas roçaram levemente nas dele. Nenhum dos dois as moveu. O quarto voltou a ficar silencioso, restando apenas o chiado e o estalo da lareira, o farfalhar das embalagens e o zumbido fraco de Hogwarts se preparando para a noite. Então ela riu. Você é perigoso quando está de bom humor. Eu sou sempre perigoso. Sim, mas agora você está se achando o máximo por causa disso. Harry deu de ombros. Eu mereci. Modesta também, disse ela secamente, terminando de comer o último pacote de batatas fritas. Daphne se mexeu novamente, apoiando o queixo na mão. Quanto tempo você acha que temos antes que os outros comecem a fofocar? Eles já começaram, disse Harry sem olhar para ela. Susan me perguntou esta manhã se eu estava afim de você. Daphne piscou. Você respondeu? Eu disse a ela que não era tão tola assim. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Resposta inteligente. Ele olhou de soslaio. Estou errado? Ela não respondeu de imediato. Apenas cutucou a borda da tigela quadrada, depois olhou para mim, com os olhos calmos. Não completamente. Harry deixou isso para lá. Ele não tinha pressa.
Daphne não se deixava levar por pescadelas trêmulas ou suspiros femininos, e ele não gostava de declarações exageradas. Fosse o que fosse, funcionava melhor sem toda aquela confusão. Ele suspirou. Você está bem com isso? Susan disse que você conversou, mas não estou tentando complicar as coisas. Daphne revirou os olhos como se ele tivesse acabado de perguntar se o céu era azul. Você quer mesmo ouvir isso? Harry deu uma risadinha, pegando preguiçosamente outra noz. O imperador gosta de ser elogiado. Ela bufou e atirou um travesseiro na cara dele. O travesseiro caiu com um baque satisfatório, derrubando algumas migalhas do roupão dele. Ele deixou o travesseiro bater e nem se mexeu. Saúde, disse ele através do tecido. Daphne se levantou, claramente pronta para pegar algo da tigela de petiscos novamente, mas ele estendeu a mão e segurou seu pulso. Ela não recuou. Em vez disso, inclinou-se ligeiramente para frente, o suficiente para que seu joelho encostasse no dele, e agora seus rostos estavam próximos. Mais próximos do que estiveram a noite toda. A voz de Harry baixou um pouco, casual, mas com aquele tom malicioso que ele sempre tinha quando estava prestes a causar problemas. Susan comentou que vocês duas fizeram um pedido de beijos. Então disse ele, com as sobrancelhas arqueadas, quem é a sortuda? Os lábios de Daphne se contraíram. Você não está realmente perguntando isso. Harry olhou nos olhos azuis dela e encontrou o universo, e a si mesmo, refletidos neles. Vocês acham que são os únicos que têm sentimentos? Que eu não os tenho. Daphne nem pestanejou. Acho que você é muito bom em fingir que não sabe de nada. Ele deu uma risadinha irônica, com os lábios tremendo levemente. É bem, isso não significa que eles não estejam lá. Ela inclinou a cabeça, observando como se tentasse decidir se ele estava brincando ou sendo sincero. Provavelmente ambos. Então, o que você está dizendo? O que eu estou dizendo? Harry se inclinou um pouco para mais perto. Vocês ficam aí sentados fazendo pactos e discutindo ordens de beijo como se estivessem planejando uma escala de chá. Enquanto isso, eu estou aqui me perguntando se sou o único que não recebeu o memorando. Ela não disse nada, observando-se aproximar. Daphne Greengrass começou Harry, sem se preocupar com preâmbulos, você é a pessoa mais discretamente brilhante, exasperantemente equilibrada e perigosamente fácil de se apaixonar que eu já conheci. Daphne ergueu uma sobrancelha, os cantos de seus lábios se contraindo. Harry não parou. Você sempre foi assim, desde o primeiro dia no barco atravessando o lago. Todo mundo estava gritando ou tremendo e você só ficou sentada, observando, como se já tivesse desvendado os segredos do castelo. Ela não disse nada, apenas inclinou levemente a cabeça. Harry continuou. Não disse nada naquela época. Não disse nada no terceiro ano, quando você me acobertou. Nem quando você sacou aquela desculpa de oclumência que eu te dei na primavera passada e deixou passar. Nem quando você apareceu no baile de inverno e ainda revirou os olhos para mim, mesmo vestida como o sonho de toda mãe puro sangue. Eu te vejo. Sempre vi. E se eu não disser isso agora, vou me arrepender. Ele se aproximou um pouco mais. Gosto do seu jeito de pensar, do seu jeito de lutar, do jeito que você sorri educadamente para alguém e no instante seguinte derruba a pessoa se lhe convier. Não procuro alguém forte, eu já tenho força. Quero alguém em quem eu confie, alguém com quem eu possa construir algo. Esse é você. O fogo crepitou atrás deles. Daphne sustentou o olhar dele, sem franzir a testa nem sorrir, apenas o encarou de verdade. Seus dedos apertaram levemente os dele e sua respiração falhou. Estarei sempre ao seu lado, disse ela simplesmente com sua seriedade habitual. Ele se inclinou para frente, encostando a testa suavemente na dela, como se o espaço entre eles fosse um pequeno canto do mundo à parte. Nenhum dos dois disse nada a princípio. Seus olhos se fecharam quase ao mesmo tempo. Eu sei que peço demais. Sei que não posso me dedicar totalmente a você, nem a nenhum de vocês individualmente, disse Harry sussurrando. Sei que sou egoísta, mas não quero perder você, nem nenhum dos outros. Se isso significar tensão, algumas discussões ou coisas complicadas de vez em quando. Prefiro morrer solteiro, disse Harry simplesmente. Daphne não precisava insistir para que ele dissesse a verdade. Ele não era do tipo que mascarava as coisas. E todos eles, ela, Tracy e Susan, os outros, já sabiam. Era por isso que as coisas tinham funcionado por tanto tempo. Porque nenhum deles queria arruinar o que haviam construído só para disputar alguém que não lhes pertencia. Ela sustentou o olhar dele com um tom de voz sereno. Um pouco melodramático, não acha? Harry deu um sorriso torto. Se preferir que eu diga que prefiro morrer celibatário. Não insista, disse ela, embora o canto de sua boca se curvasse num sorriso irônico. Eles permaneceram assim por um instante, tão próximos que podiam compartilhar a respiração. Então ela se inclinou para a frente. Não foi nada dramático. Sem fogos de artifício, sem música emocionante, sem suspiros ofegantes. Apenas duas bocas se encontrando como se já soubessem que isso aconteceria eventualmente. Um pouco desajeitado, mas só daquele jeito que os primeiros beijos devem ser. Uma inclinação de cabeças, depois eles encontraram o ritmo e se entregaram. Capítulo 437. Daphne recuou um pouco, seu nariz roçando no dele. Tudo bem? Perguntou ela. Harry assentiu levemente com a cabeça, um meio sorriso surgindo em seus lábios. Disse ele. Não foi ruim. Ela deu um leve tapinha no ombro dele. Você é um caso perdido. Foi você quem me beijou. E você retribuiu o beijo. Não reclamei, não é? Ela revirou os olhos, mas havia um rubor em suas bochechas que não era por causa do fogo. Harry a puxou para mais perto, o braço deslizando em volta de sua cintura, a cabeça repousando levemente em seu pescoço. Ele sentiu o cheiro de seu cabelo, algo levemente pungente, não floral, talvez menta ou algum shampoo chique que Tracy a obrigar a experimentar. Eles simplesmente ficaram sentados assim. Então, disse ele em voz baixa, você foi o primeiro? Não me diga que agora você está fazendo um placar, ela respondeu. Estou apenas tentando calcular se devo 1 ou 2 galeões a Tracy. Ela bufou.
Ela vai reivindicar de qualquer jeito. Provavelmente vai contar para todo mundo que eu te embosquei, não é? Que acusação ousada, Potter. Você me beijou primeiro, depois que você fez um discurso. Foi um discurso muito bom. Ela murmurou sem se comprometer, um pouco prolixo. Diz a garota que sugeriu um esquema de rodízio de beijos. Essa era Tracy. Eu apenas ouvi. Harry inclinou um pouco a cabeça, roçando a bochecha no ombro dela. E de alguma forma acabei em primeiro lugar. Talvez eu tenha sido apenas mais rápido. Ele deu uma risadinha. Então, quem é o próximo? Susan? Hannah? Daphne não hesitou. Não é da minha conta. Contanto que não esperem uma troca de diários. Ele bufou. Você acha que Susan tem um diário? Ela usa cores diferentes para organizar suas anotações de revisão. É claro que ela mantém um diário. Justo. Não estou pedindo exclusividade, disse ele por fim, sem olhar para ela. Mas também não quero me fazer de bobo. Se alguém vai ficar com ciúmes e jogar um caldeirão na minha cabeça, prefiro saber com antecedência. Daphne soltou um resmungo baixo. Se alguém atirar um caldeirão na sua cabeça, serei eu. E não é por ciúmes. É só porque você disse uma bobagem. Bom saber. Após um breve silêncio, ela disse. E se vocês estão esperando uma discussão acalorada sobre quem vai beijar vocês em seguida, podem esquecer. Todos nós temos coisas melhores para fazer. Não sei, disse Harry, virando-se ligeiramente para roubar um dos quadrados de biscoito amanteigado antes que ela pudesse bater em sua mão. Vocês são estranhamente coordenados para um grupo que supostamente não se importa com nada. Nós somos práticos. Há uma diferença. Suficientemente prático para firmar um pacto? Ideia de Astoria. Ela elabora contratos? Ela fez sim, disse Daphne, recuperando o biscoito. E depois assinou o dela com tinta com glitter. Ele bufou com a boca cheia. Claro que sim. Quer que eu pare de falar? Provavelmente sensato. Ele sorriu contra o ombro dela. Que pena. Ela deu-lhe uma leve cotovelada. Você tem sorte de eu gostar de você. Eu sou encantador. Você é incrível. Ela balançou a cabeça, acrescentando. Você sabe que a Tracy vai querer um relatório completo. Vou dizer a ela que fui rejeitado. Ela vai saber que você está mentindo. Ela acreditará em mim se você me apoiar. Não vou. Desleal. Leal à minha matilha. Ela deu uma risadinha. Ele revirou os olhos. Vocês estão todos conspirando. Ela sorriu. Bem-vindos à Sonserina. No dia seguinte, é claro que o grupo já sabia o que tinha acontecido. No café da manhã, as meninas ocuparam seus lugares de costume bem cedo, antes mesmo dos meninos chegarem. Assim que Daphne se sentou, Tracy já estava cochichando do outro lado da mesa como se estivessem no meio de uma operação ultra-secreta. Astoria se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e mordiscou a torrada como se fosse pipoca. Você o beijou primeiro, não foi? Perguntou sem rodeios, sem se dar ao trabalho de sussurrar. Bom dia para você também, pestinha, disse Daphne, passando manteiga na torrada lentamente. Tracy estreitou os olhos, já inclinada para o lado no banco. Você fez isso, não fez? Sua víbora. Eu sabia. Eu disse para Susan que você daria o primeiro passo. Não fiz isso, respondeu Daphne, irritantemente calma. Tecnicamente. Isso é uma confirmação, respondeu Tracy prontamente. Tecnicamente você não pode beijar alguém sem beijá-la de verdade. Hannah e Susan se posicionaram em frente a eles, ambas sorrindo como se estivessem esperando por isso. Susan pousou seu sulco. Por favor, me diga que vocês pelo menos derrubaram alguma coisa antes. Preciso que isso valha a pena o galeão que acabei de perder. Você apostou em mim? Perguntou Daphne. Claro, disse Susan, apontando com o polegar para Hannah. Ela apoiou Astoria. Disse que você era estratégica demais para ser a primeira. Eu sou estratégica, disse Daphne, e então lançou um olhar de soslaio para Harry, que estava sentado no meio. Ele revirou os olhos com um ar de superioridade. Ah, não se importem comigo. Fiquem à vontade para fofocar. Estou aqui só para enfeitar. Astoria, sempre atenta às oportunidades, deu-lhe uma cotovelada nas costelas. Está a tentar esconder-se da nossa cara agora? Harry nem sequer pestanejou. Virou-se, inclinou-se e acariciou o rosto dela como se ela fosse um gatinho assustado. Depois, deu-lhe um beijo bem na testa. Astoria soltou um som abafado, algo entre um guincho e um resmungo quando ele se afastou. Não sou tímido. Você é que é muito nova para se intrometer em assuntos de gente grande. Ele deu um tapinha na testa dela como se estivesse fechando um livro. Ela deu vários tapas no peito dele com o rosto corado. Você não pode fazer isso. Isso é contra as regras. Quais regras? Perguntou Harry, tirando um pó invisível da manga. A cláusula, proibido carinho na testa de goblins baixinhos. Eu não sou baixo. Você é muito baixinha, interrompeu Daphne, sem desviar o olhar da sua torrada. Eu sou 2 anos mais nova que todos vocês, retrucou Astoria, apontando dramaticamente. Susan deu um suspiro divertido. É isso que estamos fazendo agora? Brigas matinais e discussões sobre altura? Luna olhou para Harry pela esquerda, com a voz tão casual como se tivesse acabado de pedir mais geleia. Quero te beijar agora. Mas não é minha vez. Harry se inclinou e beijou a bochecha dela sem cerimônia. Você entrou para a lista. Não pode me culpar. Não pensei que isso fosse realmente acontecer, respondeu Luna. Tracy escreveu isso no verso de um cartão de sapo de chocolate. Isso tem força de lei, disse Susan. Nem mesmo o ministério contestaria isso. Principalmente se fosse um cartão da Perenelle, acrescentou Tracy. Harry balançou a cabeça, pegando um pedaço de torrada. Isso é uma loucura. Ginny sorriu. Sua confissão diz o contrário. Harry revirou os olhos, arrastando uma fatia de torrada pelo prato. Você não consegue guardar nada para si, consegue? Daphne bufou, apoiando-se na palma da mão. Por quê? Se arrepender. Ele lançou-lhe um olhar. Não, eu ia usar as mesmas palavras com todos vocês. Isso provocou uma série de exclamações dramáticas e fingida indignação. Tracy atirou um pedaço de bacon nele. Inacreditável.
Susan apontou o garfo para ele. Então agora estamos apenas lendo um roteiro? Astoria apertou o peito como se tivesse sido traída em uma novela. Todos esses momentos sinceros, e ele não passa de uma fraude emocional. Harry pegou o pedaço de bacon e colocou na boca. Bom, se funcionar. Hannah deu uma risadinha, cutucando Susan. Você disse que ele faria uma coisa dessas. E eu estava certa, murmurou Susan, ainda fingindo estar escandalizada. Gina inclinou-se sobre a mesa. Então, qual é o meu slogan, Potter? A garota mais perigosa com um taco de beisebol. Irmãos demais, mas ainda a mais assustadora da sala. Você nem é a próxima na escala, disse Daphne, atirando a colher na direção de Ginny. Ginny ergueu uma sobrancelha. Mas, Tracy inclinou-se para frente como se estivesse prestes a aprovar uma lei. Certo, puramente hipotético. Digamos que Ginny seja a próxima. Qual será a fala dela, Potter? Harry nem pestanejou. Essa é fácil. Quem tem mais probabilidade de me acertar com um balaço e depois me beijar antes que eu caia no chão? Ginny ergueu uma sobrancelha, claramente ponderando. Um pouco prolixo. Continua sendo verdade, disse Daphne sem hesitar. Você vem ensaiando esse olhar presunçoso desde o 3º ano. Ginny deu um sorriso irônico. Está indo muito bem. A prática leva à perfeição. Insuportáveis, murmurou Pansy, espetando os ovos. Susan tomou um gole de seu suco de abóbora. Muito bem, hora da lição. Se vamos atribuir falas de confissão ao Harry, eu digo que devemos começar a avaliá-las. Astoria endireitou-se na cadeira, com a torrada a meio caminho da boca. Tipo corujas? Melhor, disse Susan. Peso emocional, sinceridade e fator de constrangimento. É WSF. Harry levantou a mão. De jeito nenhum. Indeferido, disseram Tracy e Susan juntas. Luna inclinou a cabeça. E se trocássemos os papéis? Atribuíssemos falas para ele dizer. Astoria engasgou como se fosse uma revelação. Sim. Entreguem a ele os roteiros da confissão. Deixem o caos reinar. Ele vai fazer com que todos trabalhem, disse Daphne, balançando a cabeça. Ele é irritantemente bom nisso. Isso é um elogio? Perguntou Harry com um sorriso. Não foi, respondeu Daphne. Ginny sorriu do outro lado da mesa. Quero o meu entregue no meio do jogo. De preferência depois de uma boa entrada. Caramba, murmurou Neville enquanto se acomodava. Será que agora preciso levar um capacete para o café da manhã? Só se você também estiver planejando beijá-lo, disse Astoria, animada. Neville engasgou com suco. Tracy deu um tapinha nas costas dele, sem nenhuma ajuda. Muito bem, então, disse Susan, batendo o garfo no prato como se fosse um martelo. Escrevam seus diálogos, meninas. Potter tem lição de casa. Capítulo 438. Com a aproximação do Dia dos Namorados, Harry notou um aumento repentino nos olhares constrangidos, nas conversas discretas e nas garotas que o encurralavam convenientemente em corredores mais silenciosos. Depois de Susan e Daphne, ficou claro que as outras também queriam seu momento, e de preferência antes do grande dia. Todos sabiam que a data era importante, mesmo que nenhum deles admitisse isso em voz alta. O que realmente o alertou foi Pansy. Ela quase o pegou sozinho depois que Charmes o levou direto para a antiga sala de troféus. As luzes se apagaram, a porta foi fechada com uma força considerável. Ela até lançou um feitiço de aroma fresco, o que, conhecendo Pansy, significava que ela passou pelo menos 20 minutos decidindo entre rosa e lavanda. Infelizmente para ela, Blythe entrou no meio da decisão, segurando uma pena quebrada e murmurando algo sobre proporções de tinta. A temperatura caiu. Pansy nem sequer gritou. Ela apenas ficou olhando fixamente. Blythe recuou mais rápido do que um homem diante de um basilisco. Mais tarde, Harry jurou que o viu estremecer ao passar por ela no corredor. Mas antes que os outros momentos privados pudessem começar, o grupo de sempre se reuniu, desta vez em volta da mesa de estudos perto do antigo arco em uma das salas de aula vazias. Tracy havia contrabandeado uma garrafa de cerveja amanteigada da vila. Hermione chegou por último, com os olhos já semicerrados. Que nojo, disse ela pousando a garrafa com um baque. Eles fazem lavagem cerebral uns nos outros? A garrafa balançou. Susan a pegou. Bem-vindos ao mundo mágico, disse Tracy secamente. Onde o amor é opcional e o consentimento é negociável. Sem graça, respondeu Hermione irritada. Eu não estava brincando, disse Tracy. A mesa estava cheia, Daphne ao lado de Harry, Luna sentada de pernas cruzadas, Gina debruçada sobre o pergaminho de Neville para roubar anotações, já que os anos não importavam em história da magia. Astoria estava esparramada em 2 cadeiras, mordiscando um sorvete de limão como se fosse parte do plano. Não é novidade, disse Tel, do outro lado. Metade das cartas de amor que circulam pelas salas comuns tem algo a mais. É assim desde que nossos pais eram estudantes. Susan suspirou. Isso não justifica nada. Isso torna tudo normal, murmurou Blythe, esfregando a nuca. Os bruxos ficam preguiçosos. Quer alguém? Prepare uma poção. Mais fácil do que conversar. Você tem noção do quão absurdo isso soa, não é? Disse Gina, cruzando os braços. Blythe deu de ombros. Não disse que aprovava. Só estou dizendo que é tradição? Perguntou Hannah, franzindo a testa. Daphne olhou para ela. Esse é o problema. É tradição. E também é vil. Estou surpresa que não seja proibido, murmurou Hermione. É sim, disse Susan. Mais ou menos. A posição do ministério é de desencorajamento, o que significa que ninguém a aplica. Se fizessem isso, teriam que prender metade do país, acrescentou Tracy. Luna, que até então permanecerá em silêncio, inclinou a cabeça. Talvez possamos encontrar uma solução? Seu olhar se voltou para Harry. Você é melhor em poções do que Snape. Isso gerou alguns acenos de cabeça de concordância. Até Hermione concordou. Tel ergueu uma sobrancelha. Quando até Hermione fica quieta, você sabe que a coisa está feia. Harry largou a pena. Depende do que queremos. Um feitiço de detecção? Um antídoto? Prevenção?
Os três, sugeriu Tracy. Isso é pedir um milagre, não uma poção. Você já fez coisas piores, disse Neville. Fico lisonjeado, disse Harry com a maior seriedade. Muito bem. O primeiro passo é saber o que está sendo usado. Não dá para fazer um concerto sem os ingredientes. Susan entregou um pequeno bilhete dobrado. Estivemos coletando amostras. Essa foi encontrada em uma torta de abóbora na última sexta-feira. Astoria detectou. Astoria acenou com seu sorvete de limão. Os garotos são previsíveis. Doces, flores, elogios. Aí de repente você se sente tonta e pensa que o cabelo de quem tem Parkinson parece macio. Pansy ergueu os olhos, ofendida. Meu cabelo é macio. Sem dúvida, murmurou Harry. Daphne inclinou-se para dar uma olhada na anotação. Reconheço esta, variante de amortentia. Não é uma bebida forte, mas o suficiente para nublar o julgamento. Não quero apenas neutralizar isso, disse Hermione. Quero que eles sejam pegos. Harry ergueu uma sobrancelha. Você quer experimentar todos os petiscos do castelo? Podemos criar um dispositivo de detecção, disse Luna. Algo sutil. Associá-lo a alimentos ou bebidas. Isso pode funcionar, disse Harry, já rabiscando no canto do caderno. Lance um feitiço para que brilhe em azul perto de coisas adulteradas. Você consegue preparar um antídoto? Perguntou Susan. Ele assentiu. Provavelmente. Mas precisarei de uma lista completa dos ingredientes que estão usando. Algumas dessas poções combinam uma dúzia de efeitos diferentes. Mas como você tem amostras, posso revertê-los. Eu vou ajudar, disse Daphne imediatamente. Eu também, acrescentou Hermione. Vou verificar as cozinhas, disse Hannah. Verificar se estão colocando alguma coisa lá dentro antes das refeições. Não se deixem apanhar, avisou Tracy. Vão começar a sussurrar sobre uma nova rebelião dos elfos domésticos. Deveríamos testar tudo antes do Dia dos Namorados, disse Neville. É nessa época que haverá um aumento significativo. É óbvio, murmurou Pansy. Metade da escola já está agindo como se estivesse amaldiçoada. Harry tocou o pergaminho com a varinha, observando o tempo de reação da tinta. Começarei a preparar a poção esta noite. Tracy, venha comigo. Ela sorriu radiante. Sim, professor. Harry balançou a cabeça, bufando. Você não vai ganhar pontos extras por entusiasmo, Tracy. Ela piscou, pegou seu pergaminho e girou nos calcanhares ao sair da mesa de estudos. Os outros foram se dispersando um a um. Susan puxou Hannah para um canto para alguns comentários sussurrados. Astoria vinha atrás com seu sorvete de limão ainda na boca, lançando olhares sugestivos como se estivesse coletando material para chantagem. Harry e Tracy saíram juntos. Tracy guardou o pergaminho debaixo do braço, acompanhando o passo de Harry. Sabe, disse ela após uma pausa, tenho quase certeza de que você está inventando essas poções na hora. Harry lançou um olhar de soslaio, com uma sobrancelha arqueada. Essa é uma acusação ousada, Davis. Gostaria de fundamentá-la? Bem, você está escrevendo metade de memória, citando os ingredientes como se estivesse lendo uma lista de compras, e de alguma forma tudo funciona. Você espera que eu acredite que você não está simplesmente jogando tudo aleatoriamente? Harry deu uma risadinha. Duvido que objetos jogados aleatoriamente criem um império das poções, mas tudo bem. Tracy olhou para ele. Você está dizendo que nunca improvisou e torceu para que não desse errado? Harry deu um sorriso irônico para ela. Estou dizendo que mesmo quando improviso ainda funciona. Isso não é sorte. É talento. Ela estreitou os olhos, mas um sorriso surgiu no canto de sua boca. Modesta como sempre. A modéstia é para quem pode se dar ao luxo de fingir humildade, disse ele, contornando um retrato na escadaria que murmurava algo sobre o toque de recolher. Eles haviam deixado para trás os espaços comuns, passando pelos cantos mais tranquilos do castelo. Em algum lugar acima deles, Pirraça cantarolava uma música com letras suspeitas, mas fora isso, tudo estava silencioso. Eles se dirigiram à sala precisa. A porta surgiu como combinado, revelando um espaço familiar já preparado. Uma longa bancada, prateleiras repletas de ferramentas e um caldeirão borbulhante ao lado, como se os estivesse esperando. A lareira no canto já estava acesa, projetando um brilho alaranjado e suave sobre o chão de pedra. Tracy olhou para a parede. Tem certeza de que este lugar não é senciente? É Hogwarts, disse Harry. Tudo está observando. Algumas partes simplesmente admitem isso. Harry tirou a mochila do ombro e a deixou cair sobre a mesa com um baque surdo. Certo, disse ele, abrindo o zíper. Lixa de caracol, erva de bicho em pó, 3 potes de essência daquele lote suspeito que Susan encontrou perto dos dormitórios da Lufa-Lufa, e aquele xarope estranho das cozinhas que achamos que alguém adulterou. Que ótimo, disse Tracy, franzindo o nariz enquanto ele distribuía cada item como se estivesse jogando cartas. Ou vamos salvar a escola, ou construir uma sobremesa particularmente violenta. Harry bufou. Pode ser ambos. Se essa turma explodir, pelo menos sairemos de lá cheirando a melaço. Tracy deu a volta na mesa, olhando para dentro dos frascos. Você sempre fica tão animada antes de preparar uma poção perigosa? Só fico feliz quando sei que sou melhor do que o último idiota que tentou, disse ele, verificando o fogo do caldeirão, abrindo um frasco de essência e despejando um fio lento no caldeirão. A água ficou cinza turva antes de se estabilizar em um azul suave. Tracy cruzou os braços. Essa é a coisa mais sonserina que eu já ouvi você dizer. Eu moro na masmorra, respondeu ele, medindo uma pitada de pó de erva de escorbuto. Alguma coisa tinha que sair eventualmente. Você não veio aqui só para mexer numa panela, veio? Perguntou ela, alternando o olhar entre a bebida e ele. Harry não respondeu de imediato. Mexeu mais 2 vezes no sentido horário, e depois bateu na borda da concha para testar a reação. A cor se manteve. Isso era bom. Ele pousou a concha e finalmente olhou para ela. Não, disse ele. Não vim aqui só para isso. Tracy inclinou a cabeça. Muito bem. Então vá em frente.
Capítulo 439. Harry inclinou-se para a frente, com as palmas das mãos apoiadas na mesa, os olhos fixos nos de Tracy. Você não é menos importante que Daphne. Nem de longe. Vocês duas foram minhas primeiras amigas de verdade. Amigas de verdade. Depois, melhores amigas. Nunca pensei que isso pudesse se transformar em algo mais. Provavelmente porque eu não conseguia imaginar perder nenhuma de vocês. Ele suspirou. Eu queria um momento com você. Um momento de verdade. Que eu pudesse falar. Primeiro veio a Susan, depois a Daphne, mas isso não foi planejado. Nada disso foi. Tracy riu com os olhos um pouco marejados, mas seu sorriso não vacilou. Eu sei, idiota. Nós conversamos antes. Harry bufou, dando a volta na mesa. Então era disso que vocês estavam cochichando. Ele parou bem na frente dela, com a cabeça levemente inclinada. Tracy Davis. Isso lhe rendeu uma sobrancelha arqueada. Potter. Ele fez uma pausa e esboçou um meio sorriso. Você está presa comigo desde o primeiro dia. Me viu ameaçar retratos, discutir com escadas e até tentar envenenar alguém uma vez. 2 vezes corrigiu ela sorrindo. No primeiro ano. Cupcakes. Ele assentiu. Certo. Então, agora você sabe exatamente o que está assinando. Possivelmente uma vida inteira de controle de danos e ocultação de provas, disse ela dando um passo à frente. Tentado? Ela deu um sorriso irônico. Claramente. Gosto de você há mais tempo do que sei o que fazer a respeito, disse Harry. Tracy ergueu uma sobrancelha. Isso foi perigosamente perto de ser doce. Estou a ir com calma, sorriu ele. Ótimo. Eu detestaria ver você forçar alguma coisa. O momento pareceu se prolongar. Então Tracy entrou em cena, eliminou o último espaço que restava e o beijou. Não foi apressado. Nem dramático. Apenas sólido, sem pressa e real. A mão dela encontrou as vestes dele, segurando-as perto do ombro como se estivesse se ancorando, e ele se inclinou para frente sem hesitar. Ele tocou o rosto dela, o polegar roçando levemente sua bochecha. Você é uma encrenqueira, Tracy Davis. Daquelas que se esgueiram para sua cama, comem seus doces e ainda esperam que você prepare suas poções pela manhã. Tracy revirou os olhos, mas seus dedos se fecharam em torno do pulso dele. Isso não é um elogio. É quando se trata de você, disse Harry. Ela não se afastou. Seu rosto estava imóvel, mas havia aquele tremor no canto da boca, meio sorriso irônico, meio aviso. Harry inclinou um pouco a cabeça. Você é inteligente e irritante, teimoso como o diabo. Sempre se metendo na minha vida. Barulhento quando está ganhando, mais barulhento ainda quando está perdendo. E toda vez que você sorri, eu esqueço o motivo da minha irritação. Você está sendo gentil, disse ela com a voz um pouco mais fraca que o normal. Não se acostume com isso. Sua risada falhou por um triz, como se ela não a esperasse. Seu idiota. Ele se inclinou o suficiente para que a testa dela encostasse na sua. Você é importante. Eu deveria ter dito isso antes. Os olhos de Tracy suavizaram. O brilho intenso se apagou, dando lugar a algo mais gentil. Ela o olhou de verdade então, sem provocações, sem sorrisos irônicos, apenas olhou, como se finalmente tivesse se permitido. Seus cílios tremularam e sua respiração ficou presa naqueles momentos em que as garotas detestam que alguém perceba. Então continue, murmurou ela com os olhos vidrados, antes que eu diga alguma bobagem. Harry deu um sorriso irônico. Você fica adorável quando está sem jeito. E você estará condenado quando Daphne descobrir que eu chorei. Vou dizer a ela que você me deu um soco depois. Justo. Eles conversaram um pouco mais, deixando o momento se prolongar, antes de Tracy dar um passo para trás e observar o caldeirão borbulhante. Certo, disse ela dando um leve empurrão na concha com as costas da mão. De volta a salvar o castelo de adolescentes desesperados. Harry mexeu a poção lentamente. Acha que conseguimos convencer Snape a dar essa avaliação como ponto extra? Você não vai submeter isso, zombou Tracy, pegando o pote de crisopídeos em pó. Acabaríamos tendo que explicar por que temos xarope proibido e metade de uma prateleira cheia de ingredientes suspeitos vindos das cozinhas. Harry ergueu uma sobrancelha. Então, não? Ela despejou uma pitada, mexendo no sentido horário. Definitivamente não. A mistura chiou levemente, mudando de um azul claro para um violeta turvo. Harry cheirou e franziu a testa. Isso não deveria cheirar a ameixas cozidas. Talvez você tenha exagerado na grama de nó, disse Tracy, aproximando o bilhete que Susan havia escrito. Harry olhou para o caldeirão e depois para Tracy. Estabilize-o primeiro. Preciso pensar. Tracy inclinou a cabeça para ele, mas não questionou. Ela já estava acostumada com isso. Ao longo dos anos, ele fizera isso muitas vezes. Se desligava no meio da tarefa, fechava os olhos e voltava com exatamente o que eles precisavam. Harry sentou-se na cadeira mais próxima e fechou os olhos. Um segundo depois, ele estava dentro da sala virtual. 2000 caldeirões se estendiam diante dele, todos cintilando com poções de cores diferentes, borbulhando em uníssono. Anos atrás, antes mesmo de começar em Hogwarts, ele mal conseguia dar conta de 200. Agora, 2000 não eram nem um desafio de verdade. Nigel apareceu ao lado dele sem dizer uma palavra. Romântico e cheio de energia. Multitarefas. Harry não levantou o olhar. Você quer me dar anotações ou ficar aí parado como um móvel? Os móveis poderiam ser mais valorizados. Os primeiros caldeirões ajustaram a velocidade de agitação. As proporções mudaram. As cores se alteraram. Temos menos de 3 dias. Não estou com paciência para firulas.
Não estava tentando ser esperto. Só estava fazendo uma observação, respondeu Nigel. Não são muitos os estudantes que conseguem conciliar flertes e pesquisas sobre resistência a poções, e ainda dar conta das patrulhas. Não são muitos os alunos como eu, murmurou Harry. As simulações correram em ritmo acelerado. Uma das misturas ficou ácida demais, Harry cancelou tudo e reiniciou as variáveis. Mais 3 lotes falharam devido à reação cruzada. Ele reestruturou a fórmula completamente. Dividiu um novo conjunto de caldeirões e adicionou uma base estabilizadora que aprendeu em uma das anotações antigas de Salazar. Mais uma tentativa. Ainda desligado. Ele inclinou-se ligeiramente para trás, examinando os caldeirões. Nigel finalmente falou novamente mais baixo. O que você está procurando? Um atraso na resposta. Meio segundo, disse Harry. Se não for ativado em menos de 3 segundos, é um feitiço de liberação retardada disfarçado de aroma. É isso que eles estão usando. Você acha que um aluno é inteligente o suficiente para enterrar isso tão fundo? Não, disse Harry. Mas a pessoa que está vendendo pode ser. Ele reduziu a lista de ingredientes, retirou 3 e comparou-os com variantes conhecidas de poções do amor. 37 segundos depois, um dos caldeirões ficou transparente e liberou um vapor azul. O aroma era quase imperceptível, mas esse era o truque. É isso aí, disse ele. Baixo rendimento sutil. Você nunca sentiria o gosto no suco de abóbora. Você pode contestar isso? Já tenho. Preciso reforçar a base supressora. Adicionar algo que quebre o encantamento. Não apenas a poção. O feitiço embutido. Harry estalou os dedos e 2 itens brilharam ao lado do caldeirão. Um cálice de prata com runas de detecção de veneno e um antigo livro de receitas de poções. Ambos encontrados no fundo do cofre dos Potter, lá do primeiro ano. Cópias, claro, não os originais, já que aquela era a sala virtual. Ele não os usava com tanta frequência quanto alguns dos outros artefatos, mas copiava todos, pois sempre eram úteis. Os outros caldeirões foram se apagando um a um, deixando apenas o espaço vazio e os 2 artefatos sobre a mesa. Harry puxou o cálice para mais perto, inclinando-o de um lado para o outro, deixando a luz da tocha incidir em sua superfície. Era uma magia engenhosa, secular. Não apenas detectava veneno, como também media a intenção. O álcool não ativava, mesmo que destruísse lentamente o fígado. Poção do sono? Também funcionava se quem a bebesse quisesse. Mas bastava colocar a mesma poção no chá de alguém sem pedir, e o cálice se inflamava como uma árvore de Natal. Harry o virou na mão, os dedos traçando as runas gravadas ao redor da haste. A magia ali não se baseava em ingredientes. Ela julgava a motivação. Se alguém bebesse veneno por vontade própria, nada acontecia. Harry virou o papel novamente, examinando as gravuras mais antigas. As linhas brilhavam levemente, emitindo um suave tom azul onde se sobrepunham. Certo, murmurou, desenhando um pequeno círculo com a varinha. Os encantamentos internos se desdobraram como notas sobrepostas, leitor de intenções, medidor de emoções, uma proteção menor para suprimir aromas venenosos. Dependências demais, pensou Harry. Ele não precisava de uma lição de ética vinda do cálice. Precisava de uma ferramenta que funcionasse independentemente de quem estivesse bebendo ou por quê. Apenas um gatilho claro. Poção do amor presente, sim ou não. Ele ergueu a varinha sobre a haste. Fratura, disse ele. A matriz rúnica se quebrou de uma vez, como uma teia de aranha se rompendo sobre o vidro. O cálice perdeu o brilho, uma luz pulsando fracamente antes de se apagar completamente. Harry conjurou um novo pergaminho no ar e começou a esboçar seu próprio desenho de runas. 3 anéis, cada um alimentando o próximo. O primeiro para detectar os gatilhos básicos de amortentia, o segundo para captar quaisquer variantes com camadas de feitiço, o terceiro para pulsar visivelmente se algo correspondesse. Capítulo 440. Harry trabalhou rapidamente, a ponta da varinha rabiscando o ar como tinta. Sem gatilhos de atraso. Sem julgamento moral. Apenas o cheiro, a sobreposição de feitiços de rastreamento e a confirmação visual. Ele fez uma pausa, girou o esboço e adicionou 2 ligações estabilizadoras entre os anéis. E incorpore o gatilho de reação na memória do metal. O pergaminho queimou-se no cálice com um leve chiado. Ele ergueu a varinha, tocando-a levemente. A borda brilhou em verde por meio segundo. Apenas a magia ambiente no cômodo, testando os limites. Ótimo. Nada de falso alarme. Ao abrir os olhos, Harry viu Tracy ainda debruçada sobre o caldeirão. Ela olhou por cima do ombro, com o cabelo preso e uma mancha de cinzas perto da têmpora. Conseguiu? Ele cantarolou, espreguiçando-se um pouco. Sim. Rune também. Tracy piscou. Depois soltou um suspiro curto de descrença. Um dia desses, você deveria me contar como faz isso. Harry deu um sorriso, pegando as 2 folhas extras. Segredo comercial, disse ele, estendendo os papéis e começando a esboçar. Podemos esculpir a runa em pergaminho ou madeira, o que for mais rápido de produzir em massa. Publiquem antes do Dia dos Namorados. Se alguém tentar colocar alguma coisa em bebidas ou comidas, vai acender. Ela se inclinou para mais perto enquanto ele desenhava, observando a runa ganhar forma. Você sabe que os professores deveriam estar fazendo isso. Ele deu de ombros. É bem, não são. Tracy franziu os lábios e mexeu lentamente a poção borbulhante. Precisaremos de mais do que algumas dúzias se formos dar para todos os alunos. Susan também vai querer algumas para os mais novos. Vou convencer o Neville a ajudar, disse Harry, batendo a ponta da varinha no pergaminho. Ele tem mãos firmes. E a Luna provavelmente consegue encantar as ferramentas de entalhe. Isso acelera o processo. Harry apoiou-se na beira da mesa, verificando a poção novamente. A mistura havia se estabilizado em um redemoinho violeta constante, com um leve brilho na superfície. Isso era promissor. Você acha que vai funcionar? Perguntou ela, ainda observando o caldeirão. Ele assentiu levemente com a cabeça. Sim.
Se alguém se quer jogar alguma coisa suspeita por aí, isso aqui vai neutralizar antes que chegue a corrente sanguínea. Ou pelo menos arruinar o efeito. Eles encheram alguns frascos, fecharam-nos bem com rolhas e deixaram-nos de lado para esfriar. O aroma que emanava da poção estava mais forte agora, como menta, chuva e açúcar queimado. Não desagradável, apenas estranho. Tracy passou-lhe os rótulos e Harry começou a marcá-los com uma pena de ponta fina. Você acha que vamos descobrir quem está por trás disso? Perguntou ela, sentando-se na beirada da mesa, com as pernas balançando. Seu sorriso se tornou mais afiado. Ah, eu vou. Nos dias seguintes, Harry enviou uma carta endereçada a Rita Skeeter. Ele não precisava assiná-la. O besouro sabia. Desde que fora pega se esgueirando naquele pote, Rita respondia aos pedidos de Harry como um Kniase treinado. Ela não fazia perguntas, não insistia em obter mais informações. Ela sabia o que estava fazendo. O artigo foi publicado no dia seguinte. O título dizia: 2 receitas simples para detectar poções do amor, compartilhadas gratuitamente por Long Green Pot. Listava os ingredientes da poção, dava instruções básicas de preparo e até incluía o diagrama de runas para os feitiços de detecção. Diluído o suficiente para a segurança pública, mas preciso. O nome da loja estava impresso em verde na parte inferior. Long Green Pot. O pote verde longo não cobrou por este. Nenhum knut. Era o tipo de coisa que se passava de mão em mão, rabiscada em pergaminho, gravada em embalagens de salgadinhos, esculpida na parte de baixo de cálices nas salas comuns. 2 ferramentas simples, uma runa para verificar a adulteração, uma poção para bloquear efeitos que induzem ao amor. Não era sutil, mas funcionava. E isso importava mais do que ouro. Na quinta-feira, os diagramas já tinham chegado a Belch Batons. No domingo, Durstram já tinha 3 lotes diferentes em produção. Em algum lugar de Roma, uma farmácia particular colocou uma placa, oferecendo distribuição gratuita. Nem se deram ao trabalho de mudar o nome. O caldeirão verde longo já havia se tornado popular no continente. 2 técnicas básicas, porém eficazes, uma poção e uma runa, se espalharam mais rápido do que doces no expresso de Hogwarts. O boca a boca fez a propaganda e poucos dias após o artigo de Skeeter, os alunos já estavam desenhando a runa em cálices, pratos de café da manhã e até mesmo em goles ocasionais. Harry estava no meio de rabiscar medidas em um pergaminho na sala precisa quando a porta se abriu e Hermione entrou correndo. Harry, ela chamou, antes de envolvê-lo em seus braços. Obrigada. Obrigada. Certo, disse ele. Um pouco cedo para a bajulação. O que eu fiz? Hermione recuou, corada, mas sorrindo. Você consertou. As poções da runa. Você tem noção de quantas escolas já estão usando isso? O professor Flitwick mostrou o diagrama para um colega de Maltocoro e eles estão adaptando para a aula de feitiços. Harry coçou a nuca. Um pouco exagerado para um projeto paralelo, não acha? Não quando isso impede que alguém coloque uma poção que altera a mente em você, disse Hermione bruscamente. Você sabe há quanto tempo as bruxas tentam fazer com que o conselho leve isso a sério? E agora, de repente, todo mundo está falando sobre isso. Ele deu um tapinha nas costas dela com a maior naturalidade. Você trouxe o problema, eles deram as ideias. Eu só preparei o que era necessário. Hermione soltou um pequeno suspiro, ainda com meio sorriso e meio balançando a cabeça negativamente. Você sempre dá a entender que é apenas o mensageiro. Harry deu de ombros. Não sou eu quem escreve os discursos. Eles se sentaram perto da mesa, onde as anotações antigas e os frascos vazios da última leva estavam espalhados. O caldeirão havia silenciado, o leve brilho azul se dissipara, e o calor do cômodo fazia com que tudo parecesse mais um esconderijo do que uma mesa de guerra. Ela cutucou o braço dele com o dedo, depois pegou um dos antigos esboços de runas, virando pensativamente. Você acha que isso vai aguentar até o dia dos namorados? Vai aguentar, disse Harry, recostando-se na cadeira. A menos que alguém descubra um jeito de apagar as runas diretamente dos cálices. Não duvidaria da capacidade deles, murmurou Hermione, dando em seguida um pequeno sorriso. Mesmo assim, é melhor saber que fizemos algo. Proteção de verdade, não apenas torcer para que as regras funcionem. Regras não, disse Harry. Pessoas sim. Ela se aproximou um pouco mais, mexendo num pedaço de pergaminho solto como se fosse um motivo perfeitamente normal para se mexer. Harry não comentou nada, apenas deslizou o tinteiro para fora do alcance dela para que ela não o derrubasse como da última vez. Eu sempre achei, disse Hermione baixinho, pegando um dos rascunhos de runas extras, que você acabaria com alguém mais barulhento. Harry ergueu uma sobrancelha, ainda rabiscando anotações com a mão esquerda. Mais alto que você? Ela bufou. Você sabe o que eu quero dizer. Ele bateu levemente no pergaminho e depois olhou para o lado. Na verdade, não. Você tem opções, disse ela. Garotas como a Tracy ou a Susan, elas são, sei lá, menos briguentas. Ele não respondeu de imediato. Apenas pousou a pena e se virou para ela. Você acabou de se chamar de difícil? Eu sou espinhosa, murmurou Hermione. Você sabe que sou. Harry inclinou ligeiramente a cabeça. Conheço você há 5 anos. Você é mandona, convencida quando está certa em um pesadelo quando passa noites em claro. Encantador, disse ela, sorrindo apesar de si mesma. Mas continuou ele, você também não deixa ninguém escapar impune. Muito menos eu. E eu gosto disso. Hermione piscou. Você gosta de ser desafiada? Não, disse ele, com um sorriso irônico. Eu gosto de ganhar. E você torna isso interessante. Ela revirou os olhos, mas seus ombros relaxaram. Isso não é romântico, Harry. Não estava tentando ser, disse ele. Apenas honesto. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles, preenchido apenas pelo crepitar suave da lareira. Então Hermione pousou a runa e olhou para ele. Não parece ser algo que vai acontecer só uma vez, não é? Harry olhou para ela. Por acaso eu pareço alguém que faz coisas só uma vez? Ela mordeu o lábio, hesitando pela primeira vez naquela noite. Não, disse ela.
Mas eu pensei que talvez, depois de Daphne Tracy, eu não tinha certeza se havia espaço para mim nisso. Há espaço, disse ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Vocês criaram o espaço. Só estou me certificando de não estragar tudo. Hermione soltou um suspiro que não chegou a ser um suspiro propriamente dito. Você não vai estragar tudo. Harry inclinou-se um pouco mais para a frente. Então pare de parecer que está se preparando para o impacto. Eu não sou. Ela começou, depois parou com a boca tremendo. Tudo bem, talvez um pouco. Ele deu uma risada. Você tem o direito de gostar de alguma coisa, sabia? Eu gosto disso, disse ela. Eu gosto de você. Isso fez sorrir. Ótimo. Hermione olhou para baixo, depois para cima novamente, como se estivesse testando sua própria coragem. Posso te beijar agora, ou ainda estamos fingindo que isso é tudo acadêmico? A resposta de Harry foi mover-se o último centímetro que o separava e fechar a distância. Então ela riu e disse, desculpe, na verdade não é minha vez agora. Harry gemeu. Claro que não. Por que seria? Isso seria razoável demais. Ele suspirou não por irritação, mas mais por resignação. Não gostava daquela postura passiva, mas também não era tolo. Se todos estavam se adaptando para que tudo desse certo, não cabia a ele ficar se intrometendo como se tivesse direito a mais. Eles estavam cedendo, cada um escolhendo ficar, abrir espaço. Ele tinha que fazer o mesmo com contenção e tudo. Respeito não significava um grande gesto. Às vezes, significava recuar e ficar calado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.